Boa noite a todos, tudo bem? Mais uma sexta chegou, mais um Zona Independente, tá? Hoje nós trouxemos uma pessoa fantástica, tá? Para marcar mesmo aqui no Zona Independente, com provavelmente muitas histórias interessantíssimas, né? Muita lembrança, muita coisa bacana do passado. Mas antes de falar aqui do camarada que está escondidinho aqui no canto, aqui já vou revelar para vocês. Vamos falar dos nossos patrocinadores, tá? Eu sou o Léo Card, apresentador aqui do Zona Independente. Hoje eu vim sozinho, todo mundo me abandonou. Não, então o bate-papo vai ser frente a frente aqui com o meu convidado. Gente, quem patrocina esse programa e permite que nós estejamos aqui no ar com essa transmissão para vocês é a Card Ambiental. A Card Ambiental é uma empresa de resíduos, trabalha com resíduos sólidos, faz um trabalho muito sério na área ambiental. Então, conheço o trabalho da Card Ambiental em www.cardambiental.com.br. Também a BitLab Educacional, que pertence ao grupo, tá? É uma empresa que trabalha com cursos profissionalizantes, cursos livres, graduação, pós-graduação, os cursos de mestrado também na área de pesquisa, doutorado e pós-doutorado. Então, entre lá, B2Lab, tá? BitLab.net.br para você conhecer os cursos da BitLab Educacional. Também tem aí o acesso que você pode fazer pela internet no QR Code na tela. Você pode procurar aqui embaixo e ver no Instagram, né? Lá tem informações sobre os cursos também. E temos o Projeto Sustentar, tá? O Projeto Sustentar nasceu aqui dentro da BitLab Media, desse canal. A ideia é sustentar aí essas ajudas humanitárias. No caso mais específico, mais recente, o SOS Rio Grande do Sul. Já mandamos aí algumas carretas de auxílio. Vamos mandar em breve, na semana que vem a gente vai mandar mais uma carreta com bastante doação que a gente já conseguiu. Graças a você que vem ajudando o Projeto Sustentar e os nossos parceiros e voluntários. Então, não sabe como ajudar? Entra aí, acesse o QR Code do Projeto Sustentar, saiba como ajudar, né? Se você está na dúvida, não sei, não confio em tal instituição, entre em contato com a gente, tem lá o nosso trabalho, vocês vão conhecer e fale conosco. Temos alguns pontos de coleta no ABC, no Alto Tietê, em São Paulo. Fale conosco e ajude. As pessoas lá estão precisando muito, a situação está muito difícil. Agora há pouco no Papo Sério a gente também comentou sobre isso, então nos ajude, tá ok? E agora vamos trazer aqui esse cara que eu tô até meio nervoso aqui na frente do cara, porque é o cara que foi o precursor aí de grandes bandas no mercado, né, do fonográfico aí do brasileiro, né, principalmente aqui em São Paulo, né, meu irmão? E tá aqui, veio, se disponibilizou, dar esse tempo pra gente aqui, trocar essa ideia. O papo vai ser bem descontraído com certeza, mas vai lembrar de bastante coisa do passado. Então, vou apresentar para vocês que todo mundo já conhece, é o Carlinhos da Cascata Records. Tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo bem? Boa noite Melhor aí. agora. Boa noite a galera que tá aí assistindo a gente. Estamos aqui para passar alguns momentos aqui agradáveis, contando algumas histórias da música aqui, da música urbana no Brasil. E falando também de música, falando de baile, de festa, enfim, o que você perguntar e a gente tá dentro do movimento, a gente vai falar. Demorou, sextou, né? Sexta-feira à noite, ó. Sexta-feira à noite. Bom, eu tô tomando água que eu tô mais bonitinha, que a minha mulher não tá... Ela tá aqui. Tá? As nossas mulheres estão aqui, não tá deixando a gente tomar cerveja. Mas tudo bem, sem problema. Vamos tomar uma aguinha pra gente não perder a percepção. Faz bem. Faz bem. Mas sextou, galera. Então, vamos falar um pouquinho de tudo aqui com o Carlinhos. Com certeza vai dar uma aula aí sobre a vida aí fonográfica, cultural. É um cara que sempre tá na atividade forte aí. Daqui a pouco ele vai falar também sobre os eventos que ele tá. Meu irmão, vamos começar esse papo. Vocês, assim, se apresentando principalmente um público mais jovem, que a ideia do Zona Independente também é conquistar esse público mais jovem que tá chegando agora, ser a voz das tribos, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, como que nasceu a tua história na música, como que foi o princípio da tua carreira e o que virou isso aí. Maravilha. Começamos lá no início, bem no início, na verdade, nos anos 70, na verdade, né? Meu irmão já fazia uns eventos de baile, né? E eu comecei a ir atrás dele. Eu já era molequinho de 16 anos, 14, 15, 16 anos, 17. E aos 21 anos a gente eu era formado pelo Senai, eu era torneiro mecânico, ferramenteiro e tal, logo cedo. E aos 21 anos eu
eu comecei a carreira empresarial, já molecão novo, dentro da música, porque nesse período de 80, de 79 a 80, meus irmãos pararam e eu senti falta daquilo. Aí eu entrei, descobri, aí já entrei já fazendo muita coisa e já montamos a primeira a casa noturna lá do ABC, Ah, que legal. que é o Cascata Disco Club, né? Ah, foi a primeira do Foi a ABC? primeira. Aí depois a gente teve várias casas lá também, né? Do nosso grupo, sim, foi a primeira. Depois tivemos outras em Mauá, tivemos em São Bernardo, tivemos também a Newton Tom em Suzano, tivemos Newton também na Tom. Zona Sul. Caramba, você que era o dono. Eu sou de Suzano, cara. Aí você falou Newton Tom, meu. Newton Tom foi uma casa muito famosa lá em Suzano, lá nos anos 90. Verdade. E a gente começou essa história toda da música, eu em 80, praticamente em 80 mesmo, né? Na virada de 79 para 80, em 80 a gente começou. E aí, fazendo os bailes ali, onde era o Cascata Disco Clube, que logo depois de 3 anos, virou Clube House, né? E porque a Cascata, nesse período, ela cresceu bastante na maneira de fazer o baile naquela época, de conduzir todos os DJs, a maneira que era... Foi uma transição na música naquela época, entendeu? Porque estava chegando os equipamentos mais modernos, para disc jockey, falava disc jockey, né? Então a gente já logo sacou aquela onda e a gente investiu naquilo. Então a gente teve assim, uma evolução assim, muito grande naquela época. O pessoal vinha de São Paulo, da Grande São Paulo, na verdade, toda para o ABC, curtiu o baile da Cascatas no Clube House, que aí virou Clube House, porque de ver a maneira de se fazer aquele baile, que era uma festa, era uma coisa assim muito, muito diferente do que se fazia até então, entendeu? Então a gente começou a criar aquela coisa de o DJ comandar a festa mesmo, levando uma participação muito grande com o público interagindo com nós ali na frente. E isso foi bem legal. E a gente teve programa nas principais rádios de São Paulo, a gente teve programa, a Cascata teve programa de rádio, isso alavancou. E em 85, 86 a gente fundou a gravadora, né? Com a Cascatas Records. E aí, mais uma outra história. Não, mas essa já é uma outra história interessantíssima, né? Da Cascatas Records, porque aí eu acho que vem grandes histórias interligadas de artistas, de lançamento de artistas com vocês aí, não é? É, porque ali a gente descobriu, eu era mais novo, né? Tinha eu, meu irmão, Vagnão, né? Que hoje não está mais entre nós. Ele era um cara que a gente cuidava da parte do som, aquele cara... Eu era aquele cara de marketing, vai. Hoje fala marketing, né? Eu era o cara da promoção, tá ligado? Eu era da promoção, que ia pra rua, da galera. Que desenvolvia os flyers, que ia pras rádios divulgar a festa. Promoter. Era o promotor da parada, né? De fazer tudo aquelas coisas, de fazer os textos pra poder fazer os comerciais na rádio, como ficava legal aquele texto, pra poder chamar a atenção da quem tava ouvindo, né? E fazer uns flyers. Flyer era que a gente entregava, né? Como conduzir aquilo. E o meu irmão Vagnão, ele é aquele cara de ficar mais ali na manutenção do som, de deixar o som bem legal, porque nós tínhamos uma fama muito grande do Clube House, tinha uma casa, assim, de som mesmo pesado, um som com qualidade, se preocupava muito com essa qualidade, né? Então era mais ou menos isso. Então eu era mais aquele molecão novo, fissurado, ia pras rádios, ia pras gravadoras buscar material pra tocar, que eram os lançamentos que saía pra gente tocar, ia comprar os discos importados, ia pro Rio de Janeiro naqueles anos 80, e tantas histórias que aconteceu, olha, que é bem legal mesmo. Não, por isso... então, mas pega, tipo, dessa história aí que agora a gente vai querer saber. Você né? pergunta. Não, a gente vai querer saber. A gente já vai querer saber as coisas legais da história. Meu, você falou ABC. Meu, ABC, olha o tamanho do ABC, cara. O negócio é gigante. Desde sempre foi assim, uma região fortíssima de São Paulo, né? Principalmente na música, na cultura, né? E como que explodiu do ABC assim pra São Paulo todo? Porque eu era moleque, cara, eu tenho 41. Desculpa falar, mas eu sempre ouvi falar da Cascata Records, cara. Eu lembro, você quer saber? Transcontinental, cara. Os caras falavam na Transcontinental. Eu ouvia esse programinha de final de semana e tal, falava Cascata Records e tal. Eu, moleque, né? Porra, 105 é uma história FM, grande. É, meu. 105 Metropolitana. História FM forte. Record, não, FM Record. Então não era ABC só. Não, a gente invadiu São Paulo inteiro, a gente abriu, a gente foi, a Cascatas foi assim, por isso que a gente mudou o nome da casa como Cascata Disco Club para Clube House, porque a Cascata acabou ficando uma equipe mesmo, uma equipe de baile ambulante, porque na época, nos anos 80, tinha muito isso também.
umas equipes ambulantes que faziam os bailes nos clubes. E nós tinha uma pegada mais pesada, puxada mais pra black music, pro funk soul, entendeu? Pro break que tava nascendo naquela época, entendeu? Bem no começo dos anos 80, entendeu? Aí o break é uma coisa muito de rua, que a gente levou pra dentro do salão de baile. A gente, no Clube House foi a primeira casa noturna a ter uma pista de break pra galera dançar, com luzes baixas, o pessoal dando roda-moinho, fazendo aquelas coisas todas. E ali começou também, aí, já aproveitando a deixa, e ali começou nesse mesmo espaço, nessa mesma época ali, logo após a sequência, foi interagindo, intercalando, com o hip hop brasileiro, com o rap, nem nem falava hip hop, falava rap nacional, que era o rap, né, tava entrando, né, tava tocando muita coisa internacional, e aí é onde entra a Cascatas inovando e fazendo os concursos de pessoal cantar. Sim, as batalhas? Tipo as batalhas? Naquela época não era batalha. Hoje tem umas batalhas que o pessoal fala, mas naquela época não era batalha. A gente fazia mesmo concurso de quem era o melhor, fazia um rap, aí colocava um instrumental, porque não tinha nem como fazer aquilo. A galera usava instrumental de bandas americanas, que já era sucesso. Então eles colocavam instrumental, os caras lançavam lá fora, sempre os 12. Então um lado era vocal e outro lado era instrumental. Então pegava lá de instrumental e o pessoal montava a rima em cima do instrumental para fazer o rap, né? Então foi assim que começou. Cara, mas então, foi pegando, tipo, naquela época do Notorious B.I.G., do Tupac, mais pra trás ainda. Mais pra trás? Mais pra trás ainda. Isso em 85, 86. Legal, irmão. Entendeu? Então a gente é época de Como D, entendeu? Ah, tá. Mais antigo, mais sim. antigo, época de Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash. Ainda, aí os anos 87 já começou a vir, já 88 já vinha a galera já de Los Angeles, né? De Oakland, que é a NWA, que já veio com uma galera grande. E ali nasceu vários... Pegou um funk soul também, um R&B também, né? O R&B, o funk soul, já comecei, né, os anos 80 ali, 81, 82, 83, 84, dominava com o Abandonway, Gap Band. Gap Band, entendeu? Shy Light, SS Band, nossa, tanta Camel. Everly Champagne. Everly King, George Clinton. George Clinton. Da hora. Eu gosto. Parlamente. Fora os clássicos dos anos, final dos anos 80, dos anos 70, que tocavam nos bares, a gente fazia especiais, que era James Brown, entendeu? James Brown, era fantástico. E aí, Michael Jackson, em 82, quando lançou aquele álbum Thriller lá, que foi um grande sucesso. Aí revolucionou, né? Irmão. Ali quebrou tudo. Já quebrou a banca do negócio. Então a gente vinha naquela pegada mesmo de baile pesado, tocando música pesada. Então, nós tínhamos uma casa noturna pertinho da gente, que era nossa, divide em 4, ele era um quarto da nossa. A nossa era para 3.000, 3.500, chegamos a colocar até 4.100 pessoas lá no Clube House. E a outra casa que era do lado, eu posso até falar, hoje não existe mais também, que era a Sunshine, eles faziam lá, lotado, era 1.200 pessoas, quando estava bem lotado, né? Então a gente era mais pesado, então ali era mais galera, então a gente também tinha o samba que a gente tocava também. Que legal. Então tinha uma certa... Pegar e falar, quem vai lá no Clube House, o som lá é pesado. Mas o pessoal tinha um pouco medo de recedir, porque era muita gente, né? Era muita gente. Então o pessoal queria entrar pra curtir aquele som que passava na avenida, viu o som batendo lá em cima, entendeu? Mas tinha um pouco de receio de entrar. Aí os pessoal me falam hoje pra mim, né? Os amigos, né? Porra, cara. Você ficou sabendo hoje? Hoje assim, depois dos anos, pô, eu queria ir lá, mas porra, velho, era muita gente, eu tocando black music, entendeu? E lógico que tinha uma comunidade negra bastante também nos nossos bailes, porque o pessoal se identificava com a nossa música. Sim. Eu nem falava que a nossa música era um baile black, como depois ficou. Era um baile da massa, um baile de galera, um baile de música urbana, entendeu? Que a gente tocava de tudo. Então isso era bem legal. Por isso que talvez que a Cascatas deu um pan, né? Muito grande na época. E aí mesmo quando a gente lançou a gravadora, foi o primeiro disco de hip hop no Brasil, né? Que é a Ousadia do Rap. É um LP. Com a galerinha lá que a gente saiu do festival que a gente fez, né? Dos concursos que a gente fez, né? E aí a gente lançou esse disco, que foi um sucesso muito grande. A gente nem sabia como fazer aquilo, mas conseguimos fazer. Independente, tudo, sem ajuda de ninguém. Na unha. E saía na unha, saía de vocês. No Roots. Vocês já tinham... Como que vocês faziam, tipo assim, essas primeiras, assim? Ficou essa dúvida. Eu tenho uma outra pergunta aqui que a Cíntia fez, é interessante. Eu vou fazer ela primeiro, que é melhor. Tá bom. Ó, a Cíntia tá perguntando aqui, ó. De onde surgiu o nome Cascatas? Eu também tô com essa dúvida, cara. Cara... O nome da hora, mas de onde? Ai. Ó, na cascata, pra você ver, né, cara? É uma coisa assim, fala de cascatas de cachoeira, cascatas de mentira, cascatas de cascas, né? Tipo, era muito sarro falava isso, mas o importante é que a marca ficou. Ficou forte. Quando era, como eu falei no começo, era a casa noturna chamava Cascatas Disco Club. Cascatas Disco Club. Com K de que bom, né? Os 2K de que bom, não é um C de cebola, é o K de que bom. É 2K, é isso. É 2K, então ficou diferente. Então, Cascatas Disco Club.
Começou, quando a gente entrou lá nessa casa, a gente comprou esse espaço, essa casa, nos anos 80, né? No começo. E era um pessoal que tava fazendo lá já, que colocaram. Não foi nem a gente que criou, na verdade. Eu gosto de frisar isso. Eu nunca falei isso, na verdade. Entendeu? A gente comprou essa casa. Meu irmão tinha uma equipe de som, o Vagnão, que fazia baile na sede lá próxima. Que chamava Equipe Som Maluco. Ai, que da Tem hora. até o long. E ali tocava de tudo. Ele tocava rock, tocava os Conde Gang, tocava o Zap, Conde Gang, tocava Zap. tudo e tocava também as bandas de rock. Era bem misturado. Bem diferente. Você colocou The Gang Zap, cara, é bem diferente, E- mas é legal. Entendeu? Eu tocava Kiss, tem uma ideia. Kiss. Tocava Olha, Kiss, rock. tocava Led Zeppelin, The Purple e por aí vai, né? Creedence. Aí, pô, ele parou. Aí a gente tava rodando um rolê por lá pelo parque, eu entrei lá e falei, pô, eu era molecão, tinha lá meus 20 anos, e eu queria frequentar lá, entrar lá dentro pra conhecer. Eu falei, me identifiquei, que eu fazia baile também na casa noturna. Aí um dos caras lá, um japonês que era um dos donos do Cascata de Escoglo, falou, vocês não querem pegar aqui não, tal. Que eu falei que a gente fazia baile, que ele tinha pegado o Buzo Palace, que era uma casa em São Caetano, que tava bombando também, que era uma casa já de um nível mais maior, que era bem no centro de São Caetano, lugar lá, que é uma outra cidade do lado, São Caetano. Sei. E aí eu Era falei, mais tipo elitezinha, né? E aí eu falei pros meus irmãos, falou, pintou isso aqui, os caras abraçou a ideia na época, aí nós entramos, demos um talento, eu já estudava num colégio legal ali da área, já convoquei toda a galera pra ir pro baile. Você que entramos. puxar, você era o cabo eleitoral do negócio. E a gente fez uma festa assim, eu me lembro que a gente começou ali em maio, dia 1º de maio. Pegamos dia 1º de maio de 80. Caramba, quanto Aí, tempo isso aí, mano. 80 para 81, mais ou menos, que é isso aí. E aí, as rádios FM, cara, era uma coisa muito nova naquela época. Não existia, não é todo mundo que tinha um FM em casa, tá ligado? Era mais um AM, né? Eu sou da época da Excelsior, Sim. Difusora, do AM, né? Que Quando eu era a gente pequeno, escutava. eu Não, lembro você não disso. pegou isso. Não, eu não peguei, mas minha avó escutava aquela rádio São Paulo, AM, rádio Globo, essas A coisas. rádio Eu era era- molecão. E aí, né? cara, aí entrou essa rádio FM no ar, pô, era a Rádio Cidade na época. Capital. Era sucesso. A Rádio Cidade era tipo, Cidade, cara. pode crer. Meu, como foi a Jovem Pan nos anos 90, nos Foi touros? a cidade, mano. Entendeu? A cidade era top, era uma rádio, tinha uma locução diferente. E eu já logo saquei o lance, nessa, em 80 falando isso. Já fui lá, já contratei os caras pra vir fazer A gente tinha essa coisa de levar cara de rádio, que era sucesso, que era como, né? Pra ir num Já baile. era sucesso, irmão. E aí levamos o pessoal da Rádio Cidade, eu contratei só 2 locutores, que a gente tinha verba pra pagar o time todo. Só 2. E, meu, sei que foi no domingo, baile dos namorados, Olha que da hora. com a turma da Rádio Cidade. Era só 2. Mas foi todo mundo, cara. Foi todo mundo, a rádio inteira. Foi até o diretor de rádio, Carlos Tausa, que Ô, louco. virou um fudidão no meio da parada aí. E aí, a gente chegamos lá, eu fui buscar eles na Paulista, na hora que a gente chegou na Oratória, lá perto do Clube House pra ver. Naquela época não tinha uma cultura de saber se vender ingresso antecipado ou não, pra ver. Tava bombada, a rua tava fechada de gente. E pra nós entrar lá dentro foi uma loucura. Como é que a gente ia entrar com tanta gente na rua? Foi aí Tinha que lá estourou? 8 Foi aí que estourou? Aí estourou. Entendeu? Aí a gente entrou com os caras. Eu tenho foto disso aí tudo. Um dia eu quero postar isso aí. Não postei ainda, não. Mano, posta que é da hora Entendeu? essa E aí foi um história, sucesso irmão. grande. E aí daí pra frente aí não parou mais. Aí foi. A Rádio Cidade tinha muito esses negocinhos, bailinho mela cueca, que os caras faziam muito nos anos 80. Bailinho mesmo, bailinho namorado, bailinho música lenta. Fala assim. Fazia. Fazia bastante. Tinha Até que isso daí. mesmo nos nossos bailes, a gente tinha no mínimo 2 sessões de lenta, às vezes 3 sessões de lenta no baile. Que da hora. Num baile. Hoje você vai num baile aí, não toca. Não toca. Se fizer meia seleção, é muito. Eu ainda, nos bailes que a gente tenta fazer pelo menos 2 mais curtas, que o pessoal quer dançar hoje, quer ficar no passinho e tal, É. né? Mas Assim, a é música da hora, lenta- mas tem A lenta a é necessidade da lentinha Muito também, legal. né? A música lenta é a que mais vende até hoje, né? Com certeza, romantismo, O romântico. né, cara? Aí, ó, até deu uma piscada pra esposa aqui, ó, vende muito. Agora já descobri onde ele conheceu naquela lentinha, agora já entendi. Meu, então, ó, tá bombando aqui, ó, o Família Dance aqui, ó, Família Dança Black agradece, fez parte da nossa vida. DJ Billy aqui, ó, esse Carlinhos manja tudo, rap, hip hop. Função, ó, aqui, ó, Família Dança Black falou, ó, Função era o nome. Esse aí foi um movimento ali quando interagiu ali os anos final ali em 85, 86, 87, e ver a galera da Função, que era a galera que dançava ali, mas ainda não estava bem forte. O hip hop estava começando também, foi uma fusão.
Então a galera usava, o modo de se vestir era diferente, a molecada começou a interagir, né, nessa parada aí, e fazia uma pizza na calça embaixo, saca? E a pizza de couro colocava ali. E os caras iam, os caras iam com bobojaco, colocava aqui na Bombojaco. Bobojaco, e ficava ali só no balanço, só ficava sacudindo ali com bombojaco. Então era e tinha também... uma pegadinha das gangues também, não tinha? Tipo, uma galerinha ficava aqui, tipo, essa galera puxava, desafiava na dança, tipo, entrava um, aí entrava outro, não tinha uma pegada assim, meu? Explica pra gente. A gente teve isso, né, quando o break tava mais forte, né? Depois nem tanto. Tinha a turma do passinho que fazia ali, né? Mas a que tinha mesmo era a turma das vilas, né? O Clubhouse era uma casa muito grande, então tinha a galera que vinha de tal lugar, ficava ali, pessoal de São Mateus, da Zona Leste, então ficava ali aquela galera, pessoal de Mauá que vinha, ficava ali, o pessoal que vinha da Sônia Maria, da outra região ali, de Santo André, São Caetano, enfim, a periferia toda dali. Então o pessoal procurava ficar mais naquela galera junto assim, mas assim, como já aconteceu em outros lugares, em São Paulo acho que não teve muito isso, cara. Não teve, não? Não, isso é uma coisa mais de Rio de Janeiro mesmo, a gente não tinha muito isso, não. Não, porque eu lembro, eu ouvia muito, eu tava ouvindo aí o Brown, né? E ele tava falando muito nessa época, por isso que eu perguntei da Chic Show, tal, do Luizão lá, do pessoal, ele falava muito que nessa época tinha muito essa história de a galerinha subia pra poder fazer... não era, que nem você falou, era os concursos, né? É o concurso, aí sim, então o pessoal ia né? dançar, fazia, isso aí sim. Que aí a galera entrava, fazia o concurso, mas tipo assim, ficava aquela abria rivalidade roda, saudável, né? Sim, abria as rodas, agora... Não era assim, briga de... Não, briga não, que a gente não deixava. Isso nos anos 80, no começo, a gente abria muita roda de soul music. Então abria roda, os caras saiam dançando ali, tipo na linha de James Brown. Sim. Abria aquelas rodas e cada um ia se apresentar melhor. Então cada um dava de si o seu melhor ali, né? Vinha o show, né? Era legal. Depois abriu outra roda no outro canto, depois abriu outra roda no outro canto. Às vezes, tinha gente que não gostava muito, que os caras abriam uma roda muito grande. Às vezes os caras ficavam pra abrir a roda, eles davam a mão um pro outro, saía rodando assim. Quem tava perto, às vezes saía até confusão, porque às vezes alguém que ia lá não tava afim de dançar ali naquela roda. Vai mais pra dançar com a galera dele. Então isso causava, às vezes, um pouco de problema. Primeiro nos bailes da cascata. A gente limitava o tamanho. Olha, galera, vamos fechar a roda agora, porque agora o pessoal quer dançar. Né? Senão ficava... Porque o bar enchia muito, então você imagina, né? Você que já tá lotado, você abre um espaço grande no meio do salão, aí você acaba forçando mais as laterais. E às vezes podia causar alguma... Como você falou, alguma briga, alguma confusão, entendeu? Porque então isso não tinha jeito. Você falou lotação de 2.000, 3.000 pessoas no barato, cara. Você imagina que tamanho de lugar que tanta gente tinha nesse lugar, Clube né? House, Cascatas, ali chegava no sábado de 3.000, 3.200 pessoas. E no domingo, 2.500, 2.700, 1.800. Todo final de semana. E dessa galera, desculpa te cortar, mas agora eu tô curioso mesmo, porque eles falaram muito que você tinha muita relação com Racionais, alguma coisa passou com você. Essa galera do rap, quem que passou com você, assim, do rap? Nossa, ali a gente, como eu falei pra você, a gente lançou o primeiro disco de rap no Brasil, que chamava Ousadia do Rap Made in Brasil, que é um capa branca, até onde saiu o Melhor da Cerveja, saiu o Mr. Tel, saiu o Electric Rock, saiu... E agora tô me esquecendo algum. Então, ali a gente foi o percussor. Pra você ter uma ideia, depois a gente lançou o Sampa Crio, a gente lançou o Pepeu. O Pepeu, nome de meninas, né? Fiquei sabendo, tem um tal de Pepeu. Ruth Carolina, Beth Josefina, eu lembro isso. O Eterno Amor, Sampa Crio já vem na linha mais romântica. Mas antes disso, não Mata-Mata, nem o Matagal. Era uma porra, tipo numa pegada. Então tinha lá Manequim. O Sampa Crio nasceu dentro do Clubhouse, como o Pepeu, como tantos outros, Geração Rap. Entendeu? Com a música, cuidado, menina, cuidado do rapaz, cuidado. Eu lembro disso aí, mano. Era molequinho, velho. E tantos outros aí que eu não vou me lembrar agora, entendeu? E aí, isso aí, tô falando no início do rap, né? Depois teve banda que a gente lançou como grupo Dr. MCs, que já era uma outra geração, já vinha na onda dos gangster rap, entendeu? Dos bate-cabeça, tipo aí do Cypress Hill, entendeu? E aí depois veio De Menos Crime, Fogo na Bomba, que foi um grande sucesso. De Menos Crime também, vocês lançaram? De Menos Crime, Fogo na Bomba, Menino do Pé Sujo, que é bem legal, que eu gosto muito. Inclusive, mandar um abraço aí pra galera do De Menos Crime aí, que tá na sintonia com a gente aí, também é o Doutos MCs. E tivemos também, puxa vida, Sampa Crio, e várias coletâneas que a gente lançou também, né? Várias coletâneas, a Menina Suetili, que mais que eu lembro aí? Eu lembro, cara, na boa, quando eu era moleque, sei lá, tinha uns 13, 14 anos, assim, eu tô com 41.
Rapaz, tudo que eu ouvia de música ia lançar era Cascatas Records, Cascatas Records. A gente Meu lançou Deus, muito velho. disco, então a gente lançou muito disco, né? A gente lançou muito disco, então eu não tô me lembrando agora, que não é com amnésia, não, é que a gente fica aqui, quando tá ao vivo a gente né, não começa a lembrar, mas são várias. A gente lançou disco do pessoal de Porto Alegre, que é. Puxa vida, agora é o nome da banda lá, do grupo, do Porto Alegre, vários, do Rio de Janeiro. Lançamos do Nordeste. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas algum dia eu vou postar no meu canal essas paradas. Aqui a gente acaba. No dia a dia, você. Correria. Né, correria, você acaba. Né, Vai passando batido, mas é história boa. Não pode, contar, realmente. Já me cobraram isso de mim, eu você tenho que fazer isso. Você tinha que fazer um doc, cara. Sabia? Então, um documentário, mano. Você tem já muito falaram material isso. pra você fazer um documentário. Isso eu tô falando só do hip hop, da história dessa galera, dos bailes, como a gente, no Rio de Janeiro, uma coisa que talvez já falei, acho que eu participei de uns 3 ou 4 podcasts, mas nem tudo a gente acaba falando, né? A gente vai falando alguma coisa aqui ali. Vai lembrando depois. Uma coisa eu vou te falar pra você, a Cascatas Records, que é a gravadora, fez o movimento do funk music no Rio de Janeiro. Não tinha isso. A gente que levou pra lá essa parada. O Rio de Janeiro era soul music, depois virou funk melody. E a gente aqui na brincadeira com o Sampa Crio, a gente gravou a música Melô da Professora, que era tipo Miami. Miami era um estilo que tocava mais no Rio. Miami Bass, que é uma batida mais eletrônica, que é o som de Miami mesmo, da cidade de Miami, Estados Unidos. E o Pepeu depois veio o Negão, que ele fez também. Lembra. E a gente levou lá, e o Malboro fazia um programa na rádio lá, era Manchete. E ele tocava só internacional. E aí todas as músicas colocavam o nome de o melô de alguma coisa, sabe? Melô, e ele batizava lá, o programa era das 6 às 7, e quando era mais ou menos às 15 para 7, ele batizava a música com o melô de... melô de alguma coisa, melô disso, melô da... Aí o Sampa Crio levou o melô da professora lá, entendeu? Pô, ele estourou, tocou lá, virou um sucesso. Depois o Pepeu, depois o melô do Homem Mal que eu fiz, depois eu descobri a fonte, comecei a fazer várias coisas lá e levar pro Rio. E a gente teve escritório no Rio de Janeiro, com 12 pessoas trabalhando lá. Tínhamos programa na Rádio Imprensa do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho muito grande com o samba lá no Rio de Janeiro também, entendeu? Então a Cascatas é muito conhecida no Rio de Janeiro, tem um conceito muito bom, graças a Deus, pelo trabalho que a gente fez no Rio, também, como em Porto Alegre também. Porto Alegre também? Porto Alegre também. Brasília. Pega um som de massa, praticamente. Você tá pegando hip hop, tá pegando samba, tá pegando... as coisas de mais massa. Hip hop, samba e reggae, né? Que a gente tava falando lá fora que é praticamente praticamente uma religião. É uma outra história. Filosofia, uma egrégora, energia. Cara, exaltação. Olha o desespero. Eu vou entrar nessa área aí. Olha o desespero aqui das mulheres. Exalta samba, arte popular. Pera aí que eu vou falar do Gled. O Gled Campos só falando. Carlinhos, o pai do circuito reggae, grande abraço. Olha isso, velho. Você vê? Vamos chegar lá. Vamos chegar. O Vagnão toca muito bem lentas. Ó, o cara lembrando o Vagnão aqui. Encontrei, se liga, o DJ Beira aqui, ó. Encontrei até o Taíde na Matinê Clubhouse no bar tomando uma antes da fama. Olha aí, quanta gente que passou ali, gente. Vou contar essa história. Você sabia? O Taíde, ele frequentava lá. E aí, um dia, ele tinha o lance dele, de São Bento, que nessa época já existia ali o lance do break, né? Que era do break. E aí eu levei o Taíde pra cantar lá. Ele tava começando a carreira dele, né? Antes de gravar até. E sabe quem tava na plateia assistindo? E depois foi produzir o Taíde, tava lá no dentro do baile? Quem? O Ira, o Nazi, vocalista do grupo Ira. O Nazi. Tava lá e depois subiu no palco. Isso eu tô falando lá nos anos 80, tem noção disso? E quando ele tava estourado, né? Já tava estourado, ele já tava com a banda estourada. E ele gostava muito de rap, é uma banda de rock, mas gostava. E ele deu uma puta força pro Taíde, pra galera lá na época, lá, entendeu? Nazi é gente finíssima. Legal, o Nazi, grande Nazi. Mas fala agora, que as meninas perguntam, eu fiquei curioso, vamos chegar nessa aqui. E aí, o movimento pagode, digamos assim. A gente teve nos anos 90 um grande movimento pagode. 90 até os anos 2000, ali, digamos assim, né? A Cascata participou muito desse movimento, no fomento, alguns artistas, lançando alguns artistas também no pagode, no samba, no Partido Alto, de repente.
Você falou no Rio de Janeiro. Vou falar pra você, bom, deixando o Rio de Janeiro agora, essa parada aí do funk, né, que a gente, lá depois, os caras começaram a produzir, o Malboro começou a fazer o primeiro disco de funk, que era o Funk Brasil, Tá. mas até aí a gente já tinha chegado lá com essa parada, a gente foi influenciador pra eles. Aí, bom, voltando pra São Paulo, já no final dos anos 80, entrando em 90, o samba era muito, o samba sempre tocou Partido Alto, entendeu? Nos bailes. A gente sempre tocou. Nos bailes tinha a sessão do pagode. Que nem falar muito pagode, falava mais samba mesmo, né? Samba, né? Rio de Janeiro já inventou a gama do pagode, veio fazendo a Fundo de Quintal, vem vindo, Bezerra da Silva, tal. E eu falar em Bezerra... Não, mas vou voltar um pouquinho, 80 pra cá, um pouquinho, pra você entender o samba. Por favor. Já em 80, o samba, ele é aquele samba de partido alto, samba de roda, Isso. entendeu? Sambão. Ciranda, né? Ciranda, Entendeu? né? Sambão. E nós fizemos show com o Bezerra da Silva lá no Cascatas Disco Clube, no Clube House que já tinha virado, entendeu? Levamos Bebeto lá do Rio de Janeiro, entendeu? Levamos Clementina de Jesus, levamos que mais? Dona Ivone Lara, Fiz alguma coisa com Dona o Ivone Dicró? Lara, Alcione, não, Dicró não, Alcione, Cara, cantou, genial. Sandra de Sá nos anos 80, tudo isso cantou lá, cara. E aí nos anos 90 precisava mudar, já o pessoal, o Rio mandava no samba, precisava mudar. E sei lá, cargas d'água, eu me apaixonei, porque aí já tinha gravadora, a Cascatas Records, né? Já tinha gravadora. Quando a gente tocava samba, a gente tinha programa de rádio. A gente tinha o quê? A gente tinha os programas na rádio que a gente já fazia, que era sucesso. Tinha os bailes. Nessa época, já no começo dos anos 90, a gente já tinha vários bailes espalhados por São Paulo. Não era só mais o Cascatas Disco Clube ou o Clube House. Já tinha Newton Tom e Suzano, já tinha Mauá Purpurina, já tinha Ribeirão Pires, Andorinhas, já tinha Esquema Sul, na Zona Sul. Tinha aqui em Cangaíba uma casa que era nossa aqui também. Caramba. Que eu esqueci o nome dela. Na Vila Alpina tinha Shot Palace. Que mais que eu me lembro? Só já falei umas 10, né? Umas 9. Então, tinha já várias casas nossas já, entendeu? Uma rede, né? Tinha uma rede de programa de rádio bombando. Então, o que a gente tocava no baile, tinha o termômetro, que a gente tocava no baile, fazia o termômetro, tocava na rádio, então aquele fazia aquela coisa que é hoje, o Spotify. Hoje era nosso programa de rádio, o pessoal ouvia a música lá. Com certeza. Quer saber música nova, tinha que ir lá. O YouTube era o baile que você ia ao vivo, entendeu? Outros tempos, meu. E gravava o cassete, hein? Lembra, Cíntia? Gravando cassete de madrugada? Pessoal. E aí eu comecei a produzir um disco de samba, fazer uma parada, lançar uma coisa de samba. Lancei o primeiro disco de samba, foi do Sayaz. O nego veio sambar, meio samba rock, essa parada, né? Samba Depois, rock, samba rock. aí depois São Paulo que teve mais samba depois rock, fomos gravando, aí a gente gravou o grupo Toca do Coelho. Você Toca do Coelho, mano. A criançada do Toca do Coelho foi um grande sucesso. Ganhamos disco de ouro, tivemos no programa da Xuxa, tivemos no programa da Mara Maravilha, pegando troféu daquele disco de ouro, entregando pra eles. Legal, tivemos no Raul Gil na época, enfim, vários programas de televisão. Na Hebe. Na Hebe também. Hebe. E aí, o Toca do Coelho, depois lançamos os Moleque Travesso, né? Os Moleque Travesso, que foi também um grande sucesso. O Faete, a Juliana, depois já veio assim, mais na linha do samba rock. Aí o pagode, a gente lançou várias coletâneas de pagode. E aí depois a gente produziu, aí já tava firmando já a gravadora, né? Aí nós dedicando mais à gravadora, aí começamos a produzir coisas mais elaboradas, gravando no Rio. Como Toca do Coelho, a gente gravou no Rio também, com os grandes músicos, que até então, os músicos era muito importante para poder fazer um disco de qualidade, então você gravava no Rio. Aí em São Paulo começou a nascer um monte de banda de pagode, era pagode para todo lado, as bandas. E a gente dando oportunidade para essa galera. Lançando as coletâneas e tal. E nessas aí saiu Exalta Samba, que foi um grande sucesso. Chegou álbuns na sua pergunta, hein? Entendeu? Exalta Samba, lançamos o primeiro disco, Eu Quero Sentir de Novo, entendeu? E depois o segundo álbum, Olá Meu Bem, 24 Horas de Amor, e vários sucessos, né? Porra, depois o Arte Popular veio na sequência com música sucesso, aquele disco tocou tudo, né? Esse Teu Cheiro Todo Meu Amor. E agitava a galera Utopia, muito, Percepção, muita música boa. Aí, virou aí foi, tudo que a gente colava a Cascatas na maior humildade. A gente foi a gravadora, assim, de estar nos top das paradas aqui em São Paulo, em primeiro lugar, em várias rádios com sucesso. E tinha o Rádio Link naquela época que acusava as gravadoras que estavam no top. E na primeira página de músicas mais tocada nas rádios. E a Cascata sempre estava com 3, 4 músicas na primeira página, cara. Você acredita nisso? E na Transcontinental 105, que é a Rádio Samba, e a Cidade na época foi muito importante. A gente chegou em primeiro lugar muitas vezes, com Exalta Samba, com Arte Popular, com Malícia. Cara, Malícia. Malícia. Nós temos 2 álbuns do grupo Malícia. O primeiro disco do Malícia é a música Sentinela.
Entendeu? Verdade, cara. Essa música Nada vai nos separar do mas segundo tocou álbum. muito, Tocou cara. muito, Tocou a muito. ponto de estragar, assim, de tanto tocar, cara. Depois tivemos Itamaracá, tivemos o grupo, como fala, da cor do pagode, não. São vários. Eu comecei a fazer várias coletâneas para poder refilar elas, né? Aí fizemos lá Trocadilho, um grupo, lancei lá uma brasileira que foi do interior de São Paulo, que eu me lembro mais. O Grupo Contrário, foi um grande sucesso, cara. O Grupo Contrário é assim, depois da meia-noite já não entra mais, nem pela porta da frente, nem pela de trás. Nossa, essa música é antiga, cara, pra caramba. Depois teve outro sucesso, grande sucesso da Cascata também, da coletânea, que fez o grupo Clave de Aço de Campinas. Esse foi um grande sucesso, o pessoal vai lembrar. É assim. Deixa eu, larga Deus, meu amor eu já não aguento mais. Nossa, essa me é muito deixe em antiga paz. também. E peço, Tocava por tudo favor. na Transcontinental, mano. Juliana, porra, Eu fui de ouvir Transcontinental muito na vida. Eu não sempre fui roqueiro na vida, não, tá? Ouvi muita Transcontinental Então na vida. teve muita gente do samba, né, que a gente fez, né? Você falou lá atrás do Racionais MCs. Do Racionais, meu. Os caras que ficam falando o isso Racionais aí. MCs, a gente só lançamos ele pela gravadora, mas a gente que fez o show do Racionais MC no Clubhouse. Sério? Nossa, muito. Trazia eles todo direto. Era até na época, eles nem chamavam Racionais, chamavam BB Boys Rap. Entendeu? BB Boys Rap, mano. Ele falou isso aí no pod dele, cara. E eles, né, eles eram, né, e antes deles formarem do grupo, o KLJ, ele fala num dos podcasts que ele já participou, a entrevista, ele fala que ele foi DJ. Ele escolheu ser DJ, indo no Baile da Cascata, vendo a galera nossa tocar. E um dia que ele falou assim, é isso que eu quero ser mesmo, foi quando ele foi lá e foi ver Kumodi, e viu o DJ do Kumodi, o Easy Lee, que era o DJ do Kumodi, fazendo os scratch, fazendo as performances. Ele fala isso no podcast, que ele falou, eu quero ser isso aí. E todos os outros, né, que vinham, muitos DJs, pessoas que não eram DJ, que ia para o Baile da Cascata, lá no Clubhouse, porque era um baile muito evoluído. Entendeu? Então, você vê, DJ1 tocou com a gente, foi de lá, entendeu? O Grandmaster Ney foi de lá. Grandmaster Ney, entendeu? Cara. Apresentava o programa também, Grandmaster Ney. Eu lembro que era na Transcontinental que ele apresentava o Grandmaster Ney. Programa também. Então, e era assim, hip hop, rap. Hoje é o Catatal que o DJ Catatal que tá aí hoje, assim, tocando bastante, um cara bola da vez aí também, foi da Cascata, entrou um molequinho lá como DJ Tubarão. DJ Tubarão hoje tem um estúdio. É verdade, DJ tem um Tubarão, estúdio grandão, o estúdio Orfeu aí aqui em São Paulo, que faz grandes gravações de artistas, né? Tem o DJ Silvinho também. Tem o Betão, que hoje não tá mais entre nós, que também. Nossa, eu vou falar aqui. E fora os DJs produtores que a gente lançou também, como Medzu, como DJ Rafa, Grandmaster Duda. E por aí vai. Ó o que tem aqui de informação, peraí. O Cascatas está no Guinness Book no Festival de Cannes? É isso? Comente. Não. Isso aí é informação importante. Informação vinda dos bastidores desse programa, por favor. Eu falei, tem história demais. Tem história né? pra caramba, velho. Aí eu vou ter que ter mais umas 2 horas. Meu irmão, conta essa daí. Guinness Nós estamos em 90 ainda aí, né? Não chegamos... Não chegamos, estamos em 90 e pouco. A gente participou da Cascatas, acredito que a gente... Não foi a primeira, foi a única, sei lá. Aqui na maior humildade, a gente não quer ser melhor que ninguém, mas que a gente era tirado mesmo. Eu ia pras cabeças, eu achava que tinha que ser aquilo, eu não media esforço, não. Eu ia mesmo, no fim reto, onde pudesse levar. Sofri muito pelo rap, para levar o rap onde tem que vir. E às vezes a gente é injustiçado, às vezes a gente não é mal compreendido, porque é difícil trabalhar com o ser humano e o pessoal, e você fazer. Quantas vezes os bailes da Cascata, caía, porque muita gente não tinha muita paciência de ficar vendo os caras cantar lá em cima, que não é nem famoso, não era nada, o cara vai no baile pra dançar e fica vendo os caras cantar lá em cima. Porra, e o pessoal da outras equipes fala, para com isso. Mas eu não parei, eu continuei, não, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que dar uma força pra essa galera. O movimento, o rap é uma música que conserta, como fala, que... tem a palavra certa, que constrói, vai. Tira o cara da marginalidade, faz o cara pensar, mesmo ele falando das dificuldades de onde ele vive, mas ele vai, como vários cresceram. Então, Racionais MCs é uma banda assim, como também várias outras que vieram nesse segmento, RZO, ND Naldinho, entendeu? Taíde, um pessoal de Campinas, que eu esqueci o nome agora, que a gente vai, né? ND Naldinho, vem fazendo aí. E a gente...
lutou pra isso aí. Então, a mesma coisa quando chegou no samba, a gente também fez isso. O samba era pessoal de baixa renda. Os grupos de samba não era ninguém famoso, era tudo mesmo nego que tirava som na raça. Os caras traziam lá uma demozinha, um cavaquinho só. Eu escutava aquilo, pô, isso é legal, vamos fazer uma demo. Depois a demo, pô, e aí ia pro estúdio fazer. E às vezes chegava até pronto pra gente avaliar. Os caras queria que eu avaliasse, trazia pronto, queria que eu ouvisse, cara. Se eu, pra me dar meu aval. Eu achava, pô, mas eu não sou assim, não sou um produtor. Pô, tava começando, não tinha nem tanta noção, mas a galera parece que, sei lá, Queria até sua hoje opinião. isso ainda rola. É por isso que eu queria fazer uma pergunta em cima disso mesmo, que eu já tava pensando aqui, formulando. Porque você falou do movimento. Todo o princípio de movimento, praticamente, a Cascata estava lá, né? Sim. Tipo ali, hip hop, rap, o samba que foi virando esse samba rock, aí depois foi virando pagode. Mas qual que é a história? Que eu queria entender se a Cascatas ajudou muito você, principalmente, no seu trabalho de produtor musical, né? Que você acabou tinhosinho, devagarzinho mesmo, não se considerando, mas aí foi você entrando. Queria que você falasse um pouco desse trabalho de produção musical e de influência no ritmo do pagode, porque é o que eu já ouvi falar de vocês. E vocês influenciaram muito na estrada desse pagode de São Paulo, entendeu? Isso. Foi construído aqui. São Paulo. Então, São Paulo ele teve a sua pegada diferente. Então, devido a você pega aqui, que nem vou chegar daqui a pouco, vou falar do reggae daqui a pouco. É que nem o samba de São Paulo. Os caras tá trazendo uma banda do Rio, tinha que ir do Rio, tava ficando caro pra você trazer. E tinha uma pegada. Em São Paulo, como a gente começou a dar essa oportunidade, e o pessoal da periferia viu essa oportunidade, então eles começaram a fazer fita demo, vinha lá, falavam com a gente, eu falei, faz uma demo aí, traz pra gente ver. Então começou a nascer, brotar samba em São Paulo. Nos anos 90, até que São Paulo exportou pro Brasil todo, entendeu o modo de falar? Os artistas, o movimento. Então você falava, já conseguimos São Paulo conseguiu ser melhor que o Rio em matéria de números de grupos de samba. O Raça Negra é o exemplo. Entendeu? O disso Raça Negra é daqui da Penha. É daqui da Penha, Daqui verdade, da Penha. Luiz Carlos. Tocava aqui na casa, chamava até, a gente fez baile lá também, esqueci o nome, Chanel, entendeu? E o Raça Negra, tem banda que a gente não lançou pelo nosso selo, mas que a Cascata ajudou muito, cara, assim, sabe, de trazer os caras no comecinho. Os eventos. Teve várias bandas que nós não lançamos, mas a gente trazia pro baile pra trazer lá, porque a gente não tinha aquele negócio, só porque era nosso a gente colocava, a gente trazia de tudo, como trouxe o Grupo Tempero, como o Grupo Raça do Rio de Janeiro, como o de São Paulo, teve vários aqui como Soeto, entendeu? Mano. Como também o Sensação, entendeu? Que foi nascendo, foi brotando aí banda pra caramba. Então, SPC também? O SPC é de pouquinho mais Minas. depois, né? O SPC eu tava na reunião na Bandeirantes quando o cara trouxe a fitinha lá da Barata e o cara pediu opinião pra mim. Porra, isso aqui tava lá, eu escutando lá uma fitinha cassete da música, que é a primeira música sucesso da Barata. Baratinha. Eu falei, pô, legal, pô, você vai ser sucesso. Eu falei, isso vai ser sucesso. Até que um dia eu encontrei com eles lá, fazendo um show em Miami, em Sucesso, o Cantoriário, o Alexandre de Pires me viu lá, veio lá e falou, ô, meu mestre, que eu tô aqui, tudo, porque foi dessa história lá de trás da fitinha cassete, eles estavam lá na Band, Bandeirantes FM, e a gente discutindo ali, eu falei dessa parada aí, que ia ser um sucesso, cara. Então isso pegou, cara, então... E como Raça Negra, a gente saiu o primeiro disco dos caras e ninguém botava fé. A gente chegou lá e pegou 3 datas dele e fizemos lá em São Daniel. Tinha 3 casas noturnas, fizemos um em cada lugar. Não era nem conhecido ainda. Que da hora. Nada, a gente fez. E a Cascatas, como tinha programa de rádio, tinha um grande público, então aquilo fazia crescer. Lógico. Entendeu? Então, os caras tocando nas 3 casas nossas que estavam cheias. Então, dali pra eles, parece que passou ali um mês que... explodiu o Raça Negra, cara. O Luiz Carlos, inclusive, ele me convidou na época pra ir no aniversário da filha. Já era sucesso, tava no segundo álbum, pra ir numa festa que ele fez aqui no buffet em São Paulo. Cara, chique pra caramba, que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Já tava ganhando dinheiro, né? Aniversário de 15 anos da filha dele. Isso tô falando lá de trás. E foi legal. Depois fizemos algumas 93, coisas. alguma coisa assim. Aí depois né, cada um, né, que nossos afazeres, não dá pra você ficar ali junto, né, de fazer. Mas fizemos algumas outras coisas assim, entendeu? Fizemos. E o Raça Negra, assim, você acha que lançou um tipo diferente de pagode ou ou eles só pegaram o embalo mesmo? Porque eu sinto que foi uma coisa bem diferente. Não, o Raça Negra é o seguinte, nós tínhamos aqui no baile, o Raça Negra começou realmente dentro dos bailes da Cascata. E o cara que trouxe o disco pra mim, do Raça Negra, falou, Carlinhos, toca isso aqui que é legal, pegou. É o DJ Cosmão. Como Cosmão, que é? DJ Cosmão? O Cosmo, tá comigo desde o começo. Olha que da hora. É um negão,
nós somos irmãos. Fala irmão preto, sou irmão branco. E a gente é brother já há muito tempo. E o Cosmão me levou o disco do Raça Negra lá e falou assim, Carlinhos, essa música aqui, qual que era a música lá? Sei que era, mas porque naquela época, no começo... Ah lá, maior fã do Raça Não, Negra. não é cheia de mania, não. É uma outra, do primeiro disco meu, que eu não sei qual que eu vou me lembrar agora. E aí é o seguinte, a gente fez o show com eles, mas a verdade aí, o Raça Negra, ele era um grupo de swing, samba swing, porque o samba tinha o samba de partido alto, o samba de roda, o pagode, entendeu? E essa aí várias vertentes dentro o que o samba do Raça Negra é de violão, entendeu? Swingado, metais. No pagode não tem metais, entendeu? O pagode é cavaquinho, violão 7 cordas, tantã, entendeu? Não tinha nem. O do Rio de Janeiro nem bateria tem. São Paulo introduziu a bateria na parada, entendeu? Os fundos de quintal, no começo mesmo, não tinha bateria. É esse tipo de detalhe que eu queria conhecer. Então, é isso aí. Aí, porque naquela época tinha Bebeto, cara, estourado. Jorge Ben tocava muito nos bailes. Jorge Ben é swingueira. Aí, então tinha o Jorge Ben e o Bebeto, que era bem legal. Tinha também o Luiz Wagner, tinha também o Marco Ribas, que era de Minas. E não era muita gente, mas o Rio... Isso era uma história de Rio de Janeiro também, que era mais swingado, porque o Jorge Ben é de lá. Bebeto também é de lá. Eu fiz Bebeto, sempre Bebeto com Cascatas no Clube House na época. Então o Raça Negra juntou tudo isso aí, com mais melodia, tudo. Deu certo. Mas sabia, não chegou até mim aquele disco. Chegou pela RGE. Mas se eu tivesse visto de cara, eu abraçava aquilo. Mas tanto é que não era nem sucesso. Quando o Cosme me trouxe o disco, eu ouvi, fiz que vai sucesso. Já cheguei lá, compramos 3 datas dele lá pra fazer nos bailes, pagando baratinho, porque eu sabia que ia agradar. Ia ser um sucesso. Aquilo, eu lembro como fosse agora, cara. Isso eu falo com toda autoridade. A Cascatas, dali foi um divisor de água pro Raça Negra naquele começo. Entendi. Porque eles foram lá se lançar lá dentro, né? Depois, os eventos de vocês, pô. Foi dentro, nos 3 shows que a gente fez. 3 shows. 3 shows a gente fez. E aí estourou os caras. Estourou. Porque tinha programa de rádio, tocava isso na rádio pra caramba. Já tinha os bailes com 3 mil pessoas, 3.500 pessoas. Era o público que precisava. Outro com 2.000 e pouca, outro com 2.000 e pouca. Sábado, domingo, tocando. E era o público deles. E as equipes de baile também viam uma música que era sucesso numa casa, os caras também tocavam lá. Pô, o cara tocou isso lá, pô, quem é? Pô. Tinha aquela coisa de exclusividade de música na época também, as equipes de baile. Entendi. Então, nós raspava até o disco para o nego não ver qual que era, ou para poder não achar o disco, para poder a gente tocar. Isso existia muito nas equipes, mas é outra história. Rivalidade. Ó, polêmica, rivalidade. Os caras raspavam o rótulo pra outra casa não saber, mano. Caramba, que da hora. Fizemos várias paradas assim. Espionagem. Teve um ouvinte aí que falou do Guinness. Do Guinness, né? Então, falou do Midem lá na fora. Ó, estão chamando a gente aqui, Cíntia, pra ir no... Como que é aqui? Os caras falando, o Léo e a Cíntia tem que ir não sei aonde aqui. Peraí, deixa eu te dar uma moral aqui, parceiro. É pra ir no baile dia 27 da Cascata. Vambora, é nóis, isso mesmo, bora. Sandra Butini aqui também falando, dia 27. A pista vai estremecer, Cascatas no Aramaçã. Já tô fazendo um anúncio aqui, ó. Então eu vou fazer aqui bonitinho, ó. Dia 27/7, a pista vai estremecer, Cascatas no Aramaçã. Te vejo na pista, baby. Foi o que você escreveu, eu tô fazendo a propaganda pra você, Sandra. Valeu, obrigado, rapaziada. Vocês estão acompanhando a gente aqui no chat, participando, conversando, é isso aí. Ah, tem convite aqui, peraí, deixa eu ver isso aqui, meu. Quem que escreveu? Meu celular acabou a pilha aqui. Não, né? Família Dança Black ABC, ó. A Cíntia e o Léo tem que ir no Aramaçã, meu aniversário. O meu tem pilha. É o Cris? É o Cris que tá aqui, então já era, Cris. Bora, vamos lá. Vamos lá no seu aniversário, vamos ver como é que é essa parada. A gente vai fazer uns passinhos, será que eu sei? A Cíntia sabe. A Cíntia... Cara, fala em baile, né? A gente fez no Aramação um outro, lá tinha 3.000 pessoas, fizemos um outro com uma equipe com a irmã nossa, tivemos 4.500 pessoas lá. Tanta gente, cara. O baile é uma emoção tão grande, cara. Eu não vou parar de fazer baile, cara. Dá um trabalho, fazer baile no Aramação, cara, é um desgaste, assim, que você não tem noção. É caro, tudo é caro você fazer, e nosso ingresso é barato, pelo tanto que a gente gasta lá. No Aramação, se for pra vocês, a gente ganhar dinheiro é difícil. Mas a sensação, paga, né? Mas o prazer de ver aquela galera feliz. E você tocando aquilo pra galera, sabe? Você monta aquele visual, que nem do último que a gente fez lá, a gente montou um baita no visual de caixas acústicas, imitando caixas acústicas, sabe? Ai, que legal, com painel de LED enorme, e tocando todas as músicas no painel de LED, no telão, passando as músicas, o artista da época, a gente nem podia
condições de ver, né? Então você chega no baile e vê aquele puta visual. Sabe, a galera fica feliz demais. Você vê no rosto da galera, daquele pessoal, tudo que é mais velho. O pessoal vai com filho, fala, pô, o pai dançou isso aqui. KC, Cool Gang. Entendeu? E aí, cara, então é um prazer, assim, fora do comum. Tem dinheiro que pague isso, né? Então, porque a gente vai para o Aramaçã pra fazer isso, porque é gratificante pelo ego, sabe? A gente nem visa financeiramente nisso aí, porque hoje a gente nem depende mais disso, né? Mas a gente faz por gostar mesmo. É um hobby, né? Hobby. Além de tudo. Ó, você vê, tudo que você fez na vida praticamente foi derivado de um hobby seu, né? Praticamente de um amor, de uma grande paixão da sua vida, que é a música, que é a música popular brasileira. Porque isso, pra mim, é a música popular brasileira. De fato, a nova música popular brasileira é a música do povão, né? O hip hop. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, tem amor, cara, não é trabalho, cara. Lógico que não. É divertimento, porque você tá fazendo a coisa e a coisa tá fluindo, né? Leveza, né? Voltando um pouquinho ainda aí, em 86, a gente trouxe, a Cascata também trouxe várias atrações internacionais para preencher, pra gente poder aprender com eles, entendeu? Isso é bom, a gente trouxe Kumo D, entendeu? Trouxemos, sabe quem foi Kumo D? Aquele Do You Know Old Time? Sim, trouxemos Smark. Trouxemos MC Coleici, trouxemos The Dogs. Nossa, meu, é tudo a galera que fez muito Run sucesso, MC, meu. Blood and Crips, que era o ponto que chegou os gangsters na época. Os gangsters, da época dos gangsters. Isso foi nos anos 80, não foi? Não, isso já é 90. No final dos anos 80 para os anos 90. Ele já 91, 92, já é essa onda aí. Eu era molequinho, né? Tinha 7, 8 anos. Da mesma aposta do NWA na época de lá, né? Eu não quero falar a minha idade. E teve outros também, romântico também a gente fez, né? Músicas românticas, a gente trouxe artistas também de música romântica. No disco, a gente lançava um disco que era muito famoso pela Band. Era o Love Line. Sua linha direta com a emoção. O que foi que você tá me olhando aqui? Tava mordendo a unha. Ah, tá. Porque eu tô... De vez em quando vem assim, pergunta isso. Tá, tudo bem. Não tá perguntando nada. Eu que tô na adrenalina aqui, ó. É uma adrenalina total, a Sandra falou também. Bora, eu tô a fim de sentir umas adrenalina mesmo, Sandra. Vou lá no Aramaçã no dia 27. A galera tá me chamando com tanta veemência aqui que eu vou acabar lá, mano. Vai pegar o camarote lá com nós. Demorou. É isso, agora que eu vou. Pronto, fui convidado especialmente aqui. Meu, fala desse negócio do Guinness pra gente, cara. Isso aí ficou do Guinness eu não sei muito isso aí. Eu vou falar assim, entendeu? Pessoal, né, a gente... Não, né, deixa pro pessoal comentar. Tá. A Cascatas, ela em 1991, eu vendo, todo mundo vendo a música, indo pra cá, e eu descobri que tinha, já com a gravadora, né, tava lançando vários grupos já, de rap, já tava indo pro samba, e aqui eu tinha aquela vontade de também licenciar música gringa pra cá, as músicas que a gente tocava nos bailes, licenciar e trazer. E a gente começou a fazer isso, que é o disco Love Line, que era só música internacional, música de sucesso. Então a gente comprava os direitos lá das gravadoras. Tinha que ser gravadora independente lá também, porque senão você não conseguia os direitos. Se tivesse representação aqui no Brasil de uma major, então você não ia ser difícil, entendeu? Então a gente pegava de independente. Então ia mais nas independentes. Na moral. E aí eu descobri que nessa feira, um evento que tinha lá na França, em Cannes, que chamava Midden, que era esse evento acontece desde 1960 e pouco lá. E é onde todo mundo, do mundo todo, vai nesse evento buscar música. Não tinha internet, não tinha nada. Então lá se encontrava com era muita gente, era muita gravadora do mundo todo. Você trazia um livro dessa grossura assim, cara, onde você vê por países as gravadoras participantes do evento, né? E quando eu vi aquele livro aqui em São Paulo, num lugar que eu fui, cara, eu fiquei louco, eu queria aquele livro, queria pegar, poder ter o contato, e o cara não me passava, eu sempre fui fucento pra caramba, entendeu? Eu não passava, não consegui pegar aqui, eu tentei subornar até o camarada do artista que lá me dar aquele livro pra me ver, que era minha bíblia, eu precisava daquilo, cara, pra me estudar. Porra, aí não deram, eu falei, como é que faz? Tem que ir pra lá. Então, sim, tinha muito pra lá. Caramba. Aí, fiquei sabendo como que era, é caro pra caramba você ir pra entrar lá dentro, entendeu? E aí eu fui, a Cascata foi, e aí a gente fez inscrição e entramos lá e, pô, foi assim, eu estava no céu. Eu vinha com 2 malas. Naquela época você podia trazer 2 malas de 32 quilos cada uma e mais uma de 12 quilos na mão. Eu trazia 2 de 34 aqui, 34 quilos aqui, uma nas costas com mais uns 40 quilos, porque eu tirava os CDs da caixinha e colocava dentro, porque eles davam muito promo pra gente, dava muito promo, as gravadoras davam promo pra trazer.
E mais uma daqui que tira a mão que eu vinha, cara, eu vinha torto de lá, velho. Até hoje eu tenho um disco ainda, esse CD, que eu nunca ouvi. Sério, meu? Sério, eu acho que eu ouvi. Nossa, porque é todo ano. Depois eu fui em 91, depois eu fui todos os anos eu fui. Eu fui até 2016. Caramba, meu. Entendeu? No mesmo festival? No mesmo festival. Ainda No até festival. hoje tem, então. Hoje eu não tenho mais, mudou o formato, porque Mudou? por causa do digital não precisa mais. Então eu ia pra lá trazer. Então eu levei a música brasileira também pra lá, levei o rap nacional pra lançar lá. Que legal. Lançamos na coletânea lá. Levei o samba pra poder lançar lá também. Até o forró e o universitário reggae também eu levei. Entendeu? Então eu comecei a ir pra lá, eu fui todo ano. Então a Cascata já ficou representativa lá. Então eu tenho foto, a gente lá. Aí eu entrei, me associei numa associação dos produtores de música que é daqui do Brasil, daqui de São Paulo, que era patrocinada pelo governo. Cheguei mas nunca foi de graça, cara. A gente não tinha manha lá. Consegui uma, duas vezes não pagar lá, que era mais ou menos $800 pra você entrar, cada pessoa. Caramba. Você pega $800 vezes R$5, era Cê é 4, louco. 5 pau pra você entrar. Mas o que você gastava é em Cannes, cara. Você tá em Cannes. Cannes é a cidade mais chique, mais rica da Europa, da França, cara. Então tudo é muito caro, né, meu? Os festivais de Mas- cinema são todos lá. Tudo lá, festival de cinema, né? tudo. Então, e era muito legal. E à noite tinha muito show, cara. Então as gravadoras levavam seus artistas para poder divulgar e ter os shows nos hotéis lá. Tinha muito teatro, né? Então eu vi Parlamente lá, eu vi Onway lá, eu vi Conde Gang, eu vi. Ai, tanta gente assim que eu tinha vontade de ver, cara. E uma curiosidade que eu vou contar pra você aqui agora, um dia eu queria trocar meu baile, mas o pessoal pode não gostar muito. Mas boa. eu tava assistindo o dia na minha casa lá, eu falo, puta merda, cara, essa mina aqui, cara, que sucesso que ela fez. É uma brasileira, cara. Ela mora lá, mora na Europa, e na época da Dance Music no mundo, em 92, no ano de 92 eu tava lá também. E aí a gente foi a ter um show num ginásio muito grande, um pouquinho, dentro da cidade, mas no outro lugar. Lá, bem perto, assim, mas não dentro do ciclo ali, que é do Métier. A gente foi pra lá, cara. Eu vi aquela música tocando, cara. Putz, meu, que sucesso, cara. E é aquela música, a Corona. Ah, sim, tia. The River of the Night lá. Eu ia falar isso aí agora. Oh, yeah. Cara, eu vi aquilo lá, fiquei assim, né? Eu já tava na época do peso, né, cara? Mas eu vi aquela música, achei legal. Falei, mas não posso tocar isso no baile, né? O pessoal não vai curtir muito essa parada aí. Mas eu vi, depois eu fiquei sabendo com os amigos lá, conversando com os gringos lá. Falei, ela é brasileira. Ih, é brasileira? Cara, porra, terminou o show dela lá, eu, mais uma vez, dei uma sapiada, cortei, entrei lá no meio e fui lá falar com ela, cara. Ela falou, Sério, pô, você é brasileira? mano? Tá, eu sou aqui do Brasil, tal, tal. Pô, ela me abraçou, tal, legal. Fiquei uma ideia, eu falei, porra, e aquilo eu me apaixonei por ela, cara. Depois eu acompanhei ela lá em outras coisas, ela lançou outras músicas, assim, daqui, alguns contatos. Depois pedi o contato da gravadora, ela era contratada de uma gravadora multinacional, então não tinha como. Mas eu ia tentar lançar ela aqui, entendeu? Porque era uma negra muito, muito da hora e muito simples e um sucesso terrível. Hoje tem um vídeo dela aí, ela cantando essa música na Itália, que eu tenho lá. Tem milhões de gente no ginásio, coisa mais linda, você pode procurar lá na internet. Sério? Ela cantando essa música, sabe? Ela tá mais velha, naquela época ela tinha acho que uns 22 anos, 21 anos, 22 anos. Mas ela se identificava como italiana, né? Se É, identificava? porque naquela época, nos anos 90, nos anos 90, a música italiana era ficou muito forte no mundo, né? Principalmente Então, até dance o rap, music, né? A dance music começou lá. Então, todo mundo que ia sucesso tinha que ir pra Itália, cara. Itália, eu fui em algumas gravadoras quando eu saí do Midway lá da sul da França, eu cheguei pra Itália, lá atrás de alguns selos lá, pra trazer, mas já tinha uns caras, não era bem nosso ramo, né? Então, a gente vai investir nisso aí, a gente não sabe, lá a gente vai ter problema, vamos ficar no... Porque a música, né, pra mim, ela é universal, né, cara? Então, Claro. eu sou um cara muito eclético pra música, entendeu? Né? E de certa forma popularizou, principalmente nos anos 90, né? Então foi legal, mas ali eu vi muito, cara. Eu vi Cúlio ali. Cúlio. Eu tirei Cúlio. foto com ele, tenho. Que mais? A Cher, chegou a conhecer a Cher? A lá? Cher não, vi lá de longe. Só. É. Aquele cara lá é Mr. Bombastic, como é que é, É, o nome dele? o Shaggy. 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 Tirei, tem foto com ele, batendo um papo lá. Quem mais? Vários galera da época. Porque eu que acho que lançou todo aqui. mundo lá, né, cara? Em Cannes devia ir todo mundo, né? É um centro audiovisual, né, do mundo. Nesse né? ano de 92 que eu tava lá, eu cheguei nesse segundo ano, eu cheguei no Midway, que é o Midway, né, lá em Cannes. Eu vi todos aqueles cartazes colocados. Imagina assim, pra você ter uma ideia do que é, imagina assim, pra você entender melhor, aqui em São Paulo, tem algum lugar, aquele festival que os caras fazem,
naquele esse centro, o AMB, vai, quando você fazia o evento de carros ali, ou centros de convenções que faz os eventos que chamam de feira, só que lá era 2 andares, embaixo, põe em cima, as Made ficavam em cima, as grandonas, as Made fala as multinacionais, as gravadoras Certo. pequenininhas, independentes, ficava tudo embaixo, uma do lado da outra, assim, 3 metros cada um. Uma tinha mais dinheiro, pegava 6, outra pegava 7, 3, 4, entendeu? Mas era legal porque você, né, É tipo feira, né? E numa dessas paradas aí, cara, eu encontrei uma gravadora que eu tinha mó... Ó, tá vendo? Até o Siri tá querendo saber o que você tá querendo dizer. E em qual idioma que você tá falando já praticamente em francês? Aí, bora, manda bala aí. Desculpa aí. E aí eu conheci um cara de uma gravadora que tinha uma banda chamada War, que tocava no baile, cara. O War, a música The Jungle. War. The Jungle, You Got Your Power também, foi muito sucesso. Puta, eu conheci o cara, eu queria licenciar aquela música do Brasil, que pô, tocava nos bares, era um sucesso. A música Black Music, Soul Music, mesmo de qualidade, muito louca. Quem conhece a banda War sabe do que eu tô falando. War. A música The Jungle, You Got Your Power, que é as mais sucesso. E tem umas outras também. O nome. Aí o cara falou assim pra mim, ó, eu faço um negócio com você, mas se você me arrumar uma música de índio pra mim, tem lá, você tá no Brasil, você arruma uma música de índio? Eu falei, puta, música de índio, velho. Puta, aí aqui, ó, War, You Got The Power, já ouvi essa música muitas vezes. E é essa capa aqui. Essa né? capa War. mesmo. Essa questão, tudo com lenço na mão. Essa aí tocou muito. Isso é de 84, mais ou menos. 82, Caramba, 83. Molequinho. O cara falou assim que tinha música de índio, cara. Aí eu falei, que pô, música de índio, cara. Eu queria na cabeça, mas não tem música de índio. Que cabeça é essa, velho? Vou ter que ir para Amazonas, lá ver alguma coisa de cultura, lá, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu tenho contato, nunca vi nada de música de índio, algum sucesso, alguma coisa. Não, isso aqui é música de índio aqui para nossa. Tá bom, quando eu voltar pro Brasil, eu vou procurar lá e vou ver. Mas o que vocês estão fazendo música de índio aqui? Tinha uma banda estourada lá. Isso, mas não falou pra mim. Depois, no final da feira, que falou. Né? Encontrei de novo. Mas como que é isso? Eu quero saber entender que música é essa. Porra, sabe quem tava estourado lá? E os caras se vestiam de índio. E fazia aqueles caras da Amazonas lá, o tic-tic-tac lá, como chamava lá? Carrapicho. Olha. Caraca, mano. Por isso que os caras estavam, por causa da caracterização dos caras em si, né? Então, olha só, né? O mundo é muito louco, né, cara? Sabe o que eu queria te perguntar, cara? Mudando já fugi de assunto, mas é tudo ideia, história. Não, é porque, mano, você foi falando de tal e lá pra lá. Qual que foi? Porque assim, geralmente quando o cara vai empreender, que nem você foi, tentou lá pegar o livro, lá o almanac, não conseguiu, catou o dinheiro, foi lá pra pá, não sei o quê. Você é desse cara da correria. Mas você teve um perrengue mais grave, assim? Tipo assim, qual foi o maior perrengue que o Carlinhos passou? Tipo assim, que quase destruiu toda a parada e você conseguiu se reinventar ou dar um jeito na situação? Aconteceu alguma coisa? Eu acredito que algumas coisas, né? Numa jornada dessa tão grande. Com certeza, e foi muito grave até. Falando aí que brecou a gente praticamente, saca? Que brecou. A gente era esse sucesso todo que a gente fez já nos anos 90, chegando aí já perto de 95, começou em 96 e o bagulho estourou em 98. Né? A gente tava com a gravadora, os bailes já naquela altura dos anos 97, 96, 97, já não era mais, era legal, tinha os bailes, mas não era a gente não tava mais em primeiro plano nosso. E já tava com a gravadora, já tinha uma sede própria, tinha construído já um grande escritório, grande, já tinha ali seus 40 funcionários, escritório no Rio de Janeiro com mais de 10 pessoas trabalhando, representante na Bahia, representante em Porto Alegre, representante em Fortaleza, mais ou menos que umas 10 estados a gente tinha representante. Representante meu que era funcionário da gente, fora os outros terceirizados, né? E no Rio de Janeiro a gente tinha escritório, como tivemos no Sul. E em um desses episódios aí a gente tava trabalhando lá, e eu de um lado pros estúdios gravando, o meu irmão do outro lado fazendo corre com os artistas na divulgação, nas rádios, que naquela época era assim que levar os produtos na rádio, levar o artista na rádio e tal, para poder fazer a divulgação, né, poder tocar, né, também. E aí a gente contratou um cara para ajudar nos administrar lá, já tava com 30 e poucos funcionários, entendeu? E tudo. E aí o cara se propôs a dar uma mudança na empresa pra gente, dar um gancho legal. E aí o cara entrou, cara, ele era
pai de de uns integrantes de um grupo infantil que eu tinha lá, né? E esse cara, ele entrou e ele fez um estrago muito grande na nossa empresa na época. Sério? Ele fez um estrago muito grande, ele desviou muito disco, desviou muito dinheiro da gente. Meu Deus. E ele conseguiu fazer um negócio que a gente não era empresário, a gente fazia aquilo por gosto, foi crescendo naturalmente, mas eu e meu irmão fazendo toda a parada, né, cuidando do nosso jeito, mas tinha um controle. Ali indagou, a gente pegou e falou, agora tem um cara que sabe, a gente vai crescer, se joga na mão da pessoa. E a pessoa, justo na estreia, na inauguração do prédio novo, que a gente construiu um prédio bonito, Putz. ia colocar a placa de inauguração, fizemos a inauguração, tudo. Né? E quando ele chegou lá, só faltava comprar o ar-condicionado, os móveis e a parte de computação. A gente montou uma CPU na época muito grande, uma sala desse tamanho mais ou menos, só para poder cuidar dos 23 terminais de computador que a gente tinha na época. Caramba. Então ele conseguiu manusear tudo lá, pessoal lá, e abriu um ROM muito grande, que a gente assinava lá os cheques para pagar os impostos. Né, que a gente vendia bastante, né, de pagar os impostos. Ele começou a roubar. E não pagava as guias, e desviando disco para sair da fábrica, o disco lá, 20 mil discos, em vez de entrar no meu estoque, não entrava a nota para pagar, mas os discos não entrava. Ia para outro lugar. Então deu um desfalque grande, quando descobriu o tapete, e aí foi muito complicado. Então foi aí para começar, aí nesse mesmo tempo, em 2018, eu sofri um acidente muito grande. Entendeu? Fui baleado. Sério? Fui baleado na porta do baile meu. Lá, e eu já num baile eu quase nem ia muito lá mais. Eu tinha outra casa noturna, chamava Academia da Cerveja. Né? E aí era um show do Racionais MCs ainda nesse dia. Sério, meu irmão? 3 horas da manhã. Rapaz. Eu desço na portaria para ver que estava demorando muito para chegar, e de repente eu fui. Não sei o que aconteceu lá, que eu fui alvejado lá. E mais pela graça de Deus. Mas alguém quis te atacar. Alguém foi pra te atacar. Eu não sei se era pra mim ou se era pra um segurança que estava do meu lado. E pegou que era. em você. E que era, o cara nele não pegou nada, pegou em mim. E eu nunca contei isso a primeira vez, cara. Sério, meu? E aí eu saí de cena. Tudo são flores, né? Aí eu saí de cena, cara. Eu saí de cena porque eu era pra ter morrido. Com a graça de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que eu clamei muito por ela naquela noite, naquela madrugada, que eu não poderia, que eu não... Ah, meu irmão, desculpa, eu não queria te fazer passar por isso, a lembrança, não. Eu não poderia morrer naquele momento, porque eu tinha 4 filhos para acabar de criar, uma história para concretizar ainda, né? Isso foi em 98 para 99, mais ou menos. E aí, naquele momento, minha vista clareou novamente. Eu cheguei até o hospital, por sorte era até perto. Aí, quando ela me clareou, eu com 5 balas no corpo, aqui, tudo aqui. Meu. Intestino, tudo. E aí, Deus me restaurou ali naquele momento. Eu saí fora de cena naquele momento, fiquei internado 1 mês e pouco. E aí meu irmão tomou conta, aí meu irmão viu que a empresa descobriu que tá roubado, colocou uma auditoria na empresa. Uma auditoria lá na empresa, aí pegou os caras roubando a gente lá, tudo. Colocou uma auditoria, colocou microfone, colocou um negócio lá, e viu toda a artimanha que o cara fazia lá. Aí desandou, eu fiquei mais ou menos 4, 5 meses afastado. Quando eu voltei, já voltei meio assim, entendeu? Aí já não tava mais, aí descobriu isso aí tudo, esse cara que tava roubando, né? Aí meu irmão ficou muito depressivo, Agnão, e aí desandou, aí 2000 parou. Rapaz, que tristeza, meu. É um Parou, a tão gravadora forte, parou meu. tudo, parou as cascatas, parou o baile, paramos tudo. Paramos. E quando 2000. foi a volta? Vocês retornaram, né? Você retornou ativa, graças a Deus. Como é que foi esse retorno aí? Como que você se... Aí, cara, meu irmão, nós discutimos o que vai fazer, o que não vai fazer, né? Erguemos o tapete, aquele monte de coisa. Ele não aguentava mais ver pessoal de justiça lá, começou a vir, porque tudo aquilo que o cara fez em 2 anos lá, que ele ficou lá, apareceu depois, né? Então, a gente ali controlando tudo, eu não aguentava mais aquela situação, empeorando aqui, empeora aquilo ali, empeora aquilo, os CDs, o disco, carro, que a gente tinha ganhado tudo naquele tempo todo. E aí a gente chegou a 2000 ali, aí o meu irmão tava muito ruim, aí eu com meu irmão Vagnão, falei, Vagnão, eu quero continuar ainda. Ele falou, isso não é mais nada, eu não quero continuar ainda.
Tal. Aí a gente negociou ali, eu negociei uma parte dele, eu tinha um terreno lá, acabei vendendo e sobrou. E aí eu fiz negócio com ele, fiquei com a marca, mas não fui mexer com nada com a Cascatas, não. Não quis mexer nada com a Cascatas, com o selo, com os discos, catálogo, não quis mais mexer com aquilo. Ali eu falei, agora eu quero inventar uma nova coisa. Eu tava sem fazer nada, eu falei, quero inventar alguma coisa. Quero inventar uma nova música, quero fazer alguma coisa diferente. Dentro da música, lógico, eu amava música e tal. E numa dessas aí eu tava dando um rolê, agora vai entrar outra parte, vamos deixar a parte triste pra trás. É, isso aí, tem que contar a história toda, pô. Aí, uma coisa que eu nunca falei, pô, já passei de uns 4 podcasts, eu nunca contei isso, cara. Sempre que a gás d'água eu tô contando isso aqui tudo. Mas tudo bem. A gente se sente privilegiado de ouvir essa história. E aí eu, em 2001, cara, eu dando um rolê ali, Pinheiros, região de Pinheiros, Lago da Batata, que é a região toda lá. Eu vendo lá a galera, eu entrei numa casa lá, chamada Caviar na época. Eu tava com tem uma galera, eu tava até... Naquela fase eu tava meio que... Como posso dizer assim... Eu tinha meus filhos na minha casa, mas eu tava meio, sei lá, eu tava meio desandado, assim, a nível de cabeça, saca? Não tava assim muito assim, tava meio mulherengo, vamos dizer assim, saca? Sabe? Tipo, Perdidão. E eu tava com uma garota lá, cara, e aí eu do nada, entramos lá pra ver, eu vi, e eu tava lá no negócio de axé lá, eu fui no fundo lá pra ver. Caviar, tem um salão grande no fundo, na época. Cheguei lá, e aquela galera lá, um trio tocando forró lá, forró pé de serra. Sei. Aquele forró pé de serra lá, 3 caras tocando lá, e aquele monte de jovem bonito e legal, as meninas de vestidão grande, os carinhas legal, tudo de bermuda, de surfista, de praia. Falei, pô, dançando forró, eu fiquei aqui, nossa, na minha cabeça, que coisa mais louca, né? Mas eu achei legal, que é bem raiz, né? Não é o forró que eu já conhecia, que já tinha na época, assim, a preta, que tinha aqueles forró eletrônico, né? Aquele, né? Era o roots mesmo, aquele Luiz Gonzaga mesmo, sabe? Luiz Gonzaga mesmo. Resgate mesmo, né? Aquele lá do fundo, Luiz Gonzaga, Desce do Pandeiro, Melina, que mais? Dominguinhos, entendeu? Elba Ramalho, Alceu Valença. Porra, a gente ouviu aquilo na rádio, vi aquela pessoa dançando aquilo, achei muito legal, cara. Falei, eu vou mexer com isso aí. Aí aí fui conhecer mais a fundo. Aí vi o shot, o forró, o shot é o mais lento. O shot, pô, eu sempre nos bailes lá atrás, voltando lá atrás, o shot ele é muito parecido com o reggae. É muito parecido, é um 2 com o reggae, cara. E eu gostava muito de reggae. Eu achava que reggae tinha que tocar nos bailes black também, nos bailes de periferia, porque o reggae era uma música urbana, jamaicana, cara. Pô, e foi um DJ jamaicano que inventou o rap, cara. É verdade. Entendeu? Verdade. Pô, tem tudo a ver. Mas na época ninguém quis tocar reggae, eu tocava algumas coisas, ninguém gostava muito. Porque assim, uma equipe tocava, mas não ia bem, outra também não tocava, então não era pra ser. Mas pintou o ragamuffin pra caramba nos anos 90, o ragamuffin, no final dos anos 80, lá nos bailes. Eu vou lá e vou cá, você viu que... mas tá tudo linkado. Tudo linkado, né? É, mano. E aí eu comecei, falei, pô, vou entrar nessa parada aí. Tava quebrado. Mais que carro de terceira. E aí eu falava, como a gente vai começar? Eu vou contar umas histórias que ninguém... Agora é o seguinte, cara, pra ver que vale a pena a gente acreditar nos sonhos da gente, a gente quer fazer. Com certeza. Eu, naquele momento, eu falava, precisava inventar alguma coisa e eu vou mexer com isso. Que jeito? Pô, sem nada. Sabe, você tá só com a esperança na cabeça. E como que eu vou fazer isso? Aí eu falava, pra mim poder mexer com isso aí, cara, eu tenho que ter uma divulgação. Aquilo só acontecia em Pinheiros. Só ali, nós tinha 3 casas, que era o projeto O Caviar, o projeto Equilíbrio na Rua de Baixo, que era uma fábrica velha, toda zoada lá, e aquela turma bonita ia lá dançando aquilo, eu achava uma loucura aquilo, os caras precisando de carvão nos lugares aqui, né? Surf na corrente, que os caras faziam uma corrente lá e ficavam surfando na corrente. Caramba, cara. Lá uns bichos grilos lá, cantando lá numa fogueira no fundo, lá. Falei, caramba, que coisa maluca essa, legal. Pô, eu gostava, gostei, falei, vou mexer com isso. Aí eu criei a marca, criei o Circuito Universitário, de forró pé de serra. Circuito Universitário, cara. Cara, falei, criei isso aqui, um amigo meu fez um logo lá, o Danilo Roots, que eu conheci ele. E aí eu fui... Preciso de uma rádio para começar a trabalhar isso aqui. Aí eu fui numa rádio imprensa aqui em São Paulo. A rádio imprensa, ela é uma rádio de forró. Até hoje, né? Na 102,5. E eu fui falar lá, e como eu já tinha tido programa da Cascatas lá de rap, de música lá, tudo, na época,
fui falar pra ela que eu queria fazer um programa assim, assado lá, de forró, que tinha um horário lá, forró pé de serra, que era uma tendência. Eu falei lá. E ela falou assim, ó, Carlinhos, ó, tem um horário aí que o cara não tá aguentando pagar. Pô, tô aguentando pagar, vai falar pra mim. Eu sei, porra. Aí ela falou assim, o horário é da meia-noite às 5 da manhã. Madrugadão. Porra, velho. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Ela falou, o cara vai sair até tal dia. Pô, eu falei, Matilde do céu, mas tá legal, mas eu não... Quanto que é? É tanto. Aí era na puta grana. Eu falei, mas eu não tenho isso pra pagar. Quando ela me conhecia, ela falou assim, ó, você entra, todo mundo paga adiantado, você paga 30 dias depois. Eu falei, então é comigo mesmo. Pra arriscar é comigo mesmo. É, pra arriscar. Pra arriscar é comigo mesmo. Eu vou entrar, semana que não pode dar certo, chegar no final, falar, não consegui, sei lá. Tinha que entrar. Eu sou aquele cara que fala assim, ó, tem que pegar o ônibus lotado, entra, lá dentro você vai se ajeitando. Se você esperar chegar vazio, você vai ficar lá atrás. É isso aí. Vai perder a hora do trampo. Tá certo. Entendeu? E aí eu entrei no programa, cara, e fomos fazer o forró. Eu não conhecia nada de música, cara. Aí eu peguei alguns discos lá no próprio arquivo da rádio, o negócio todo lá, juntei lá e aí começou o programa, cara. Mas quando a coisa é de Deus, cara, as coisas acontecem. A força de vontade, aquela quando você tem percepção, quando você põe foco, quando você põe ali. Foi o que eu fiz, cara, entendeu? Hoje tem um cara bombado na internet aí, cara. Tá bombado. E eu vejo ele, eu conheci ele já tá desde 2018, minha mulher fala, mas eu vi ele agora de um ano pra cá. Eu falei, era esse cara aí lá atrás, é o Pablo Marçal, não sei se você conhece esse cara. Esse cara aí é o... Entendeu? Eu me identifiquei muito com ele, porque eu fiz muito isso sem internet, sem nada lá atrás, pra poder as coisas acontecerem, né? Sim. E aí eu falei pra ela, entrei no programa, fazendo o programa, juntei os lá, Aí, lógico, fui trazer alguém que conhece um pouco pra poder fazer o programa. Fizemos um contrato direitinho. Também um cara do Remeleixo, que era uma casa noturna que tinha lá. Um gerente lá, um cara que trabalhava lá, que manjava de fora, e pôs ele lá falar, pra fazer o programa comigo lá. Ele fez o programa comigo, falei, vamos rachar que é caro? O cara entrou, ficou lá um mês, chegou um mês de pagar, o cara não tinha a parte dele, eu fiz um corre pra arrumar um dinheiro, vendendo uns negócios que eu tinha velho lá na gravadora, uns estoques, alguma coisa, pra fazer alguma coisa, pra poder pagar, que eu acreditava que ele podia dar certo. E aí o cara não chegou junto, cara. Chegou junto, ele deixou no veneno, cara. Puta, eu cheguei na mulher, ela falou, pô, aconteceu assim, deu mais uns dias lá, eu fui lá, paguei, ranquei ele fora também. Falei, então você sai fora daqui, velho. Aí eu não queria aparecer porque eu era do rap, eu era do samba, como é que eu ia fazer aquele negócio? Não podia aparecer eu naquela altura. Você tinha uma identidade. Achava chato, uma outra identidade, vou aparecer lá, não tem nada a ver. Né? Mas aí eu entrei, falei, não, assumi a bronca, fiz o programa da meia-noite às 5, depois arrumei um locutor lá, aí eu vendi um carrinho que eu tinha lá pra poder pagar a segunda parcela, entendeu? E fiquei a pé e acreditando, cara. Aí eu, logo de cá com a minha experiência, eu armei um programa, a festa do programa. Juntei as bandas. Aí eu assumi que. Aí o cara me detonou no meio do forró, dizendo que o programa ia acabar, porque ele saiu de lá assim, assado. Puta, o programa tava pegando já um corpo. Aí eu fui na dona da rádio lá, falei, eu não quero o contrato, eu quero uma cópia, um documento, só dizendo que eu sou o dono do programa. E tudo é comigo. Ela pegou, fez o documento, cheguei nas bandas e falei, ó, é comigo. Eu tinha armado uma festa no Cabral Tatuapé de lançamento do programa. Aí ninguém queria a imagem, falei, pô, o cara saiu, vai lá, ninguém vai. Eu anunciando a festa, que é aquela festa que ia me dar uma rentabilidade pra poder pagar o programa, que eu tava já com um mês atrasado, velho. Caramba, o Cabral, você fez coisa lá no Cabral? Fiz muito, de quarta-feira, fiz uma festa numa quarta-feira, das 9 às 4 da manhã. Foi essa festa, que a lançamento do programa lá bombou. A festa bombou, estourou. Deu uma grana legal, paguei lá, aí estourou, aí foi embora. Voltou os eventos tudo de novo. Aí foi embora, comecei a fazer os eventos. Aí deixar com um mês depois, comecei a tocar reggae no programa. Aí eu criei o circuito reggae logo na sequência, porque o shot é muito perto do reggae. Eu adorava o reggae, cara. Mesmo. Porra, velho. Já vinha da onda do Hagermoff, já conhecia Bob Marley, já conhecia Peter Tosh, já conhecia Zig Marley, já conhecia outros caras do reggae roots, que eu gostava do reggae roots mesmo, do roots. Sim. É o raizão. Aí comecei a tocar na rádio, Planta e Raiz no começo, no programa lá. Aí eu inventei o circuito reggae. E aí, cara, aí foi embora. Estourou, foi o maior fenômeno em São Paulo. Esse foi o circuito reggae, então. Daí que surgiu, dentro do lado dessa rádio, como que é o nome da rádio? Rádio Imprensa? Rádio Imprensa. Rádio Imprensa, né? E bombou. Bombou.
Aí o reggae tomou uma proporção tão grande, cara, que a gente chegou a fazer evento, coisa que nem com a Cascata eu cheguei a fazer. Aqui em São Paulo, no Espaço da América, para 13 mil pessoas. O Expresso Brasil para 14, 15, 16 mil pessoas. Era grande o Expresso Estância Brasil. da Serra, Ainda tem Expresso Brasil lá? Não tem mais. Não tem. Meu, aí começou a vir vários produtores e banda. Aí começou a nascer banda, igual no samba, começou a nascer banda, velho. Nascer banda roots, banda tudo com demo. Trazia as demos pra mim. E aí eu montei uma revista pra lançar aquilo. O que eu falo no meu release da revista, que a gente fez, foi a primeira gravadora a lançar uma revista com música encartada. Aí com o reggae eu fiz a mesma coisa, a gente pegava as coletâneas, o pessoal vinha aquelas músicas que tocavam na rádio, os caras assinavam um termo de autorizando pra gente, passando, porque em troca a gente tocava música pra eles na rádio e ainda colocava nos eventos. Era uma coisa, pô, do caramba. Pra eles era tudo viável. E eu colocava, montava o CDzinho, fazia a revista no meu escritório, aí eu sem dinheiro, sem nada, eu fazia uma composição com a gráfica, com a distribuidora Fernando Chinagli e com a fábrica de CD. Para receber tudo depois. Porque a Fernando Chinagli era a distribuidora da revista. Ela distribuía, ela mesmo pagava a fábrica de CD, ela pagava a gráfica da revista, entendeu? E eu era por último. Vinha a revista, eu lembro que vinha a revista no cantinho, assim, vinha o CDzinho. Isso, é isso mesmo. Vendia nas bancas. Nas bancas de jornal. Eu cheguei a comprar. Isso foi pro Brasil todo, então eu levo o reggae pro Brasil todo. Aí começou a vir banda de reggae do Espírito Santo, Salvador, Bahia pra caramba. Bahia vem muito. Até da Amazonas teve banda que desceu. Aí comecei a fazer festivais grandes. Aí veio banda do Brasil todo nos festivais. Do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia pra caramba. Bahia tinha lá Edson Gomes, tinha lá Adão Negro, tinha lá Cine Calmon e mais um monte. Depois Macucos do Espírito Santo. Fora de São Paulo aqui, né? Pronto de Equilíbrio do Rio de Janeiro, que foi um sucesso do caramba, que nem acreditava naquela banda, eu acreditei. Isso já na hora que tava o reggae já rolando. Aí todo mundo já tinha eu montei uma equipe comigo, né? Que é o Diego Roots, que foi meu braço direito. Irmão, na época ele ouviu um programa meu. Que história, cara. A gente tá impressionado aqui, a gente não consegue parar de ouvir, cara. Esse camarada, ele é uma fênix, velho. Ele ressurgiu das cinzas com um grande louvor, né, meu irmão? O pessoal Desculpa te interromper, mas eu precisava fazer esse parêntese aqui e agradecer você principalmente porque a gente aprendeu tanto... entendeu tanto mais do que de história, até de vida, do que da própria música, porque a sua história de vida tá ligada com a música completamente, né? Mas como que tá atualmente, assim? A minha pergunta é, tudo isso você ressurgiu, como que tá nos seus projetos atuais? Como que você tá agora? Divulga aí teus projetos. Não, hoje hoje é 2024, já sou avô de 4, de 4 que eu amo demais, meus netos, tem aqui a Yasmin, que é o Lorenzo, que é a Laurinha, que é aqui o que tá aqui do lado aqui, o Sapequinha que tá com nós aqui. Entendeu? E hoje, na verdade, a gente faz assim. Hoje eu tenho Hoje eu mexo com várias coisas também, sabe? Assim, eu continuo agitado de uma coisa, cara. Eu não paro. Tá vendo? Você achava que ele ia falar, hoje eu fico sentado na sala de estar, ouvindo as minhas músicas e fazendo cruzadinha. Imagina que o cara desse vai fazer isso. Que isso? Na pandemia eu voltei a produzir aí várias coisas lá no canal do Circuito Reggae, fiz várias coisas, né? E também pela Cascatas algumas coisas, mas hoje a música é mais diferente, é tudo mais complicado, não é da minha geração, então a gente apanha mais. Eu não quis montar um negócio grande, só um pequeno. Então eu faço esses eventos esporadicamente da Cascata, esses bailes que eu faço aí, 2, 3 no ano só. Né? O Ó tá tendo convite de fazer até mais, né? Eu mexo hoje, eu tenho uma empresa de marketing digital, faz algumas coisas também junto com o meu filho, tá na Praia Grande, então eu tenho aqui no Mistura de São Paulo, faz alguma coisa junto assim. E eu cuido mais da minha parte aí em São Paulo, mais das coisas, que eu tenho um canal da Cascatas e tenho um canal do Circuito Reggae que é bombado. O canal do Circuito Reggae hoje é um dos canais mais ouvidos aí. Mais ouvido dos streams aí, né? Então, e também mexo com os carrinhos também, gosto de mexer nos carrinhos antigos, tá? Agora encontramos o hobby além da música. A Silvia tá falando aqui, ó, com muito orgulho de você, Silvia Barbosa. Sim, meu marido é uma fênix, muito orgulho desse homem. Sobre o Guinness Book, a Cascatas está dentro. Ele foi fugindo... Mas o porquê que a Cascatas está no Guinness Book? Só para finalizar aqui. Por ser a primeira equipe a lançar, acho que o hip hop no Brasil, primeiro disco. A Cascatas foi a primeira a lançar programa de rádio na época, tocando hip hop em São Paulo.
foi a primeira a lançar a primeira revista especializada em hip hop, depois em reggae. A gente foi a primeira gravadora a ir para fora do Brasil, representar o Brasil lá fora. Tivemos em Cannes por 20 e poucas vezes, fomos para os Estados Unidos 3 vezes, Nossa. entendeu? Em Miami, ali representando o Brasil, ali na Expo, não é, chamada Intermusic Conference. Intermusic Conference. Foi em Fort Lauderdale, a gente estava lá presente. A Cascatas participou de todas as edições da Expo CD no Rio de Janeiro, no Rio Centro, com uma estande grande lá dentro, que a gente disputava com as majors. Entendeu? Um investimento grande nosso para poder mostrar nossa cara. Se não fosse aquele cara lá de 80 a gente não sei como seria, né? Mas esquece. eu, pelo menos, aí eu tenho minha consciência tranquila perante os artistas, perante todo mundo que trabalhou com a gente, que a gente fez o máximo, fizemos o que pudemos fazer de melhor. Às vezes a gente é incompreendido, talvez alguns aí, mas graças a Deus o tempo provou, entendeu? Porque o ser humano sabe, né, como é que é difícil. Então, quando eu parei com o reggae, cara, que eu me decepcionei com algumas coisas, eu falei, acho que minha parte já tá concluída, tal, aí depois todo mundo sentiu muita falta, falou, puxa vida, e vem muita gente procurar, volta, falei, mas não dá, acho que quando você quebra uma taça, você não conserta mais ela, entendeu? Então, acho que cada um tem seu tempo certo pra você fazer o teu trabalho. Eu acho que eu, com o Carlinhos K, produtor musical, empreendedorismo dentro da música, eu fiz bastante coisa, mas também não tenho vaidade sobre isso também, viu? Nada me envaidece. Porque a gente vai deixar só o nosso legado. Para mim, o que eu quero é que todo mundo esteja bem. Todo mundo esteja bem. Eu já falo com alguns grupos aí que, assim, falam, porra, velho, vamos pensar que vocês têm que estar bem. Vamos fazer o melhor daqui hoje para frente. Porque não adianta a gente ficar aí vendo... O passado, todo mundo erra no passado. É algumas coisas. Tem funcionário. Uma empresa tem funcionário, fala as coisas aqui, outra coisa ali. E você acaba absorvendo tudo. Porque o cara vai embora e você fica ali. Mas, graças a Deus, eu falei assim, mas não sei, não uma desabafo, mas uma coisa que acontece. E hoje, graças a Deus, eu tô bem tranquilo nessa parada, graças a Deus. O legado tá aí, né? O legado do Carlinhos, o trabalho, né, feito para a música popular brasileira, o trabalho feito para a indústria audiográfica, né, fonográfica, e também audiovisual, por que não, né? Como do canal agora também. Falou do canal do reggae, o maior canal do reggae aí, tá sendo... Brasileiro é o maior canal. Arrebentando. Brasileiro, maior canal, para quem gosta do gênero. Então não tem como não ter deixado com uma história dessa, o tamanho dessa história, um legado tão grande. Agora eu vou aproveitar rapidamente para falar dos nossos queridos patrocinadores, a Card Ambiental, que nos permite ter esse espaço aqui de voz, ser a voz de todas as tribos, a Zona Independente, tá? Inclusive agradecer o pessoal da equipe, tá? Pelo empenho, pelo trabalho. Card Ambiental, www.cardambiental.com.br, também a BitLab Educacional, que é o nosso hub educacional, cursos, graduação, pós-graduação, tem tudo lá. Entra lá, www.b2lab.net.br. Tem também as redes sociais, estão aí com os QR Codes na tela. Conheça mais sobre os trabalhos dos nossos patrocinadores. Agradecer mais uma vez a presença do Carlinhos aqui com a gente no Zona Independente. Chegamos ao final, mas eu gostaria que você fizesse uma consideração final, desse uma mensagem para aquela banda, aquela galera que ainda, ou até mesmo o pessoal que está tentando manter vivo a chama, né, do resgate aí a música e fazer com que o trabalho seja respeitado, né, artisticamente, não como venda, né? Sim. Legal, quero agradecer ao grande público que acompanha até hoje a Cascata nos nossos bailes, né? Que voltou com força total aí, sem a gente querer, sem a gente querer, como a gente nem esperava que fosse, né? O primeiro que a gente fez em 2014, cara, era para ir umas 300, 500 pessoas, deu 1.600 pessoas, então a gente ficou assim, né? Acho que o pessoal tá afim, aí o pessoal pede mais, então a gente começou a fazer. Então, essa galera que acompanha a Cascatas, os bailes da Cascatas, na verdade, né? E os artistas que passaram por lá, aqueles que tem muitos que estão na mídia ainda, uns, lógico, já foi muitos anos, né? Já pararam. Quero agradecer que fez parte da família da Cascatas. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que me tirou do vale. Amém. E quero agradecer a minha esposa, a Silvia, a meus 4 filhos, entendeu? E toda a minha secretária Poliana, que também hoje dá uma força muito grande pra gente lá. Então, são poucas pessoas. Ao meu filho Tárcio, a minha filha Aline, a Ariane, ao Carlos, meu filho.
E é o João, meu enteado. E olha, o Samuelzinho ali. Aquele é o meu primeiro neto. E isso aí, agradecer, né, essa galera e falar que, de repente, cara, o que eu pude fazer o melhor para todos os artistas, eu tentei fazer o melhor. Isso eu deixar bem claro. Para todos eles, eu sempre quis fazer o melhor. E às vezes a gente não consegue fazer tudo aquilo que as pessoas esperam da gente. Hoje eu tenho, para você ter uma ideia, até hoje vai muita gente me procurar, cara, para mim poder escutar o material deles, dar uma posição. Então eu falo, eu não tô fazendo mais com isso e tal, pô, mas... Aí você vai lá, porque aí você não tá mais com aquele fôlego que você tava lá 20 anos atrás, certo? Sim, sim. Mas o cara quer que você faz, entendeu? Então, aí eu falo, pô, esses dias atrás a gente subiu uma música de um grupo de música romântica, tipo Sampa Cria, essa linha e tal. Você quer falar, vamos pegar, eu acabei pegando, falei pra minha secretária, faz um trabalho assim, vai, lança no canal aí da Cascata, põe, nossa, rapaz. O cara ficou contente demais e elogiou a menina tudo lá, tudo. E eu dirigi, não, faz assim, assado, tal. Só eu com o meu pouco tempo. Então eu falei que pô, é gratificante, mas acho que a minha parte eu já fiz pra música. Ah, você faz, vai fazer muito ainda, pelo amor de Deus. Só o legado que você tá deixando pra gente aqui. Meu, só tenho que te agradecer, cara, mais uma vez, meu. Obrigadão, Carlinhos. Tamo junto. Precisar, Tamo a gente vai junto. contar mais. Isso foi só um resumo, hein? Eu imagino. Se eu entrar no papo do Janeiro, como aconteceu lá? Se aconteceu nos papos, como é que aconteceu nas viagens pro Midem, o que aconteceu? Encontrei com o Gilberto Gil lá, as histórias. Ô, louco, olha aí, vai precisar entendeu? ter um 2, cara, na boa. Vai precisar ter um 2, o 3, o 4. As histórias que aconteceu nos bailes, entendeu? Como é que era o baile, como é que rolava aquele lance, entendeu? Cara, depois o que aconteceu, aquela parada. Depois nós vamos trocar uma ideia, vou chamar a galera pra gente fazer um documentário dele, meu. Porque esse cara Como é que tem o foi? suficiente pra uma série documental. Como é que gravou primeiro de rap? Como é que fazia? Como é Não sabia que é? nem começar. Colecionador de carro, ele falou aqui por cima do hobby, mas também a gente traz isso tudo. Gente, olha, é muita coisa pra gente, pra esse camarada. Uma grande aula. A gratidão a todos vocês que permaneceram até agora na live. Quem realmente não teve a oportunidade de estar na balada, tá lá curtindo hoje à noite, hoje é sextou, né? Enfim, né? A galera já tá lá batendo a nave faz tempo. Vai ver depois, por favor, se inscreve no canal, Isso. comenta, tá? Vem aí, faz um comentário, coloca lá, nós temos o canal de cortes no TikTok da BitLab Media, vai estar lá os cortes do Carlinhos, depois nós vamos também mandar os cortes para ele colocar nas redes lá da Cascatas dele também, e curta, ative o sininho lá para vocês verem mais os próximos programas do Zona Independente. Vamos procurar trazer de tudo aqui. Artes, música, cultura, jornalismo, tudo que tem a ver com o cenário independente. Aqui é a voz de todas as tribos, tá? Então não se esqueça de compartilhar nas suas redes. Entra no nosso Instagram também, BitLab Media. Divulga aí a rede da Cascatas também, meu irmão, por favor, para o pessoal O meu Instagram é Carlos Cascatas. Ok. Tá? Da Cascatas, da gravadora lá é Cascatas Music. Ok. Entendeu? E no YouTube, pode procurar lá no YouTube, põe Cascatas que sai um monte de coisa. Vai lá, você sair, escolhe. deve você põe ter. Circuito Reggae, vai cair lá no nosso canal do Circuito Reggae, entendeu? Já vamos aproveitar e divulgar o Circuito Reggae. Então você que curte reggae, entra no Você Circuito faz Reggae. uma parada de fazer, né? Então, antes de fechar a tampa toda aqui, né, da Cascata, a gente tá fazendo aí esses eventos, né? A vontade ainda é para fechar com chave de ouro, é fazer o ano de 2025, entendeu? Fazer um mega festival do Circuito Reggae pra encerrar a tampa. Porra, aí vai ser, hein? Com certeza Vamos levar vai a galera ser. aí. Conta com a gente, A galera do Circuito Reggae é tudo com 40, a tua idade. Então, eu vou, cara. Eu vou. Quem até é molecada de 16, 17, 18, 20 anos, quem em 2000? É. Nós estamos em 2025, 2024. Então, quem tinha 18 anos naquela época tá com 40. Planta e raiz, rastapé 41, geral, 42. Né? Entendeu? Então, essa geração aqui, diz que meu filho fala aí, que meu filho tem essa idade, né? Ele vai fazer 40 agora. O pai, o reggae não você fazer aí, aquela galera que nas baladas, tá tudo casado hoje com filho. Como é que vai sair pra ir pras baladas? Vai. Como é que vai? Se vira, vai com os filhos. Os filhos já tá até grande já. A minha filha tem Eles não 18. fumam mais um baseadinho. Como Não é que eles vão? Apaga essa história do baseado. Não, agora tá liberado. Liberou, né? Pessoal, excelente sexta pra vocês. Vai na moral aí, ó. Nós estamos aqui na água. Vai na moral pra poder preservar a vida. Mas vamos lá, vamos logo pra balada da Cascatas. Logo Aramaçã, hein? 27 de julho. de julho. Pessoal, uma boa sexta, bom final de semana pra todos vocês. Espero vocês no próximo Zona Independente. Tchau, valeu!